Tem o goleiro Villar, linha de 4 zagueiros com o Valdés, com o Paulo da Silva, o Aguilar e também o Pires. Tem 2 volantes, Aranda e Cáceres. Tem 2 homens de ligação, o Gonçalves e o Benítez. Teoricamente 2 caras na frente, Aedo Valdés e o velho, interminável Roque Santa Cruz. O técnico é Ramon Dias e o trio de arbitragem está baixinho, o árbitro perto dos 2 capitães por ali. O trio de arbitragem Andrés Cunha e auxiliado por Maurício Espinosa e por Carlos Pastorino. Arnaldo César Coelho falando do trio de arbitragem que vem do Uruguai. Diga lá, Arnaldo. E aí? Tudo beleza? Bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, otimista. Como sempre? Como sempre. Esse Uruguai tem 38 anos, apitou 2 vezes já nessa Copa América, apitou bem. E hoje é o jogo mais difícil. Agora a característica dele é de deixar jogar, deixar o jogo correr. Pelo menos nos 2 jogos que eu vi ele fez isso. Vamos esperar que ele tenha uma boa atuação e que não tenha nenhuma influência no resultado do jogo. Que ele não precisa trabalhar tanto assim. Você viu lá o cumprimento dos 2, saiu pelado. Ramon Dias, jogador muito técnico, o Dunga, que também está ficando pelado. Ele também caindo no cabelo do Dunga. E os 2 se enfrentaram, se cumprimentando ali, como manda o esporte, tem que ser assim mesmo. São amigos, viu, Galvão? Saem para jantar. O Ramon Dias falou muito do Dunga ontem na entrevista coletiva, são bem próximos. Jogadores contemporâneos, jogadores de sucesso. E olha, 3 times estão classificados para as semifinais, são 3 times dirigidos por técnicos argentinos. Seleção do Peru, que é dirigida pelo Gareca. A seleção da Argentina, dirigida pelo Tata Martino. E a seleção chilena, que também é o técnico argentino, o Sampaoli. Vamos esperar que não venha aí o 4º técnico argentino, né? Que é exatamente o Ramon Dias, que vem o técnico brasileiro para essas semifinais. Vai rolar a bola. E o jogo vai começar aqui em Concepción. O árbitro fica checando aí os cronômetros. O Andrés Cunha, árbitro uruguaio, autoriza o árbitro. Rolou a bola. Começa um clássico do futebol sul-americano, Brasil e Paraguai. É só coincidência, mas na última Copa América o Brasil acabou eliminado pelo Paraguai exatamente nessa fase das quartas de final. Foi para a decisão por pênaltis. A seleção brasileira conseguiu desperdiçar todos os pênaltis que bateu. Ou seja, essas coisas não acontecem toda hora, nem todo dia. O Brasil toca a bola. Ronaldo, para começar, gostou dele ter repetido o time? Gostei muito da manutenção desse time, que jogou muito bem os primeiros 70 minutos do jogo anterior contra a Venezuela. E a esperança é que mantenha esse nível de jogo e, sobretudo, que não tenha aquela mudança de padrão de jogo que aconteceu contra a Venezuela. Aí a bola vai rolando. São os primeiros movimentos. E o Brasil vem pro ataque. A primeira bomba, a primeira tentativa de batida pro gol do Felipe Coutinho. Soltou bem a perna direita, isso mesmo, tem que finalizar. O Vilar chegou lá para fazer a defesa. E aí o escanteio que vem ser cobrado pela seleção brasileira. Olha os primeiros movimentos, olha a bola para a área. Subindo o time paraguai para fazer o corte de cabeça. Vamos identificando os jogadores do Paraguai. Quem chegou por lá foi o número 22, o Aranda. O volante que chegou ali para fazer o corte. E a seleção brasileira insiste, vai para o ataque e faz bem de tomar conta, ou tentar tomar conta do jogo no princípio. Vai tentar ligar o primeiro contra-ataque a seleção paraguaia. O lançamento à frente, o Brasil domina, chega Felipe Luiz, faz um recuo para o Jefferson. Jefferson não brinca, não dá susto na gente, não. Chegou ali pro goleiro, chegou, tem que bater. Chuta pro lado que o nariz estiver apontando. Uma jogada muito parecida àquela que aconteceu contra o Peru.
né? Logo no início do jogo. Que falhou e sofremos um gol no início do jogo. Aí o goleiro, amigo, chegou, bate pro lado que o nariz está apontando, Júnior. O Tafarel disse que se isso se repetisse, ele certamente daria um chutão, que não aconteceu, né, Galvão? Não, mas quem atrasa a bola não pode atrasar em cima dele. Tem que atrasar sempre para fora, né, do gol. Se atrasar em direção ao gol, pode acontecer tudo, inclusive a falha do goleiro. Pode furar, né? Exatamente. E, Júnior, você também gostou da seleção brasileira de repetir o time que começou com a Venezuela? Eu acho que não tinha alternativa, né? Principalmente porque o Ronaldo já falou, nós jogamos uma grande parte do jogo da Venezuela com a equipe realmente tomando conta do jogo. E me chamou a atenção, Galvão, foi uma declaração do capitão do Paulo da Silva, o Brasil, ele dizendo que o Brasil é um time de respeito, a história não se compra, e que mesmo sem o Neymar, essa é uma equipe que eles sabem realmente que tem qualidade, que eles podem passar 89 minutos sem fazer um gol, né? Mas em um minuto podem decidir. E aí vai tocando bola o time brasileiro, lembrando sempre, Chile e Peru já estão classificados para uma das semifinais. Jogam na segunda-feira. A Argentina já está classificada para jogar aqui neste estádio a outra semifinal na terça-feira às 8h30 da noite. E o adversário sai desse confronto de Brasil e Paraguai. Todos, claro, torcendo para que seja a seleção brasileira. Um grande confronto. Mais um Brasil e Argentina. Quem sabe? Lá vem o Brasil para o ataque. Daniel Alves pela direita. Jogou com o William. Foi para cima da marcação do Pires, que jogou no São Paulo. Aí o Brasil chegando, a enfiada de bola é boa. Tentativa do Firmino. Saiu lá de trás Paulo da Silva, foi ele quem fez o corte. Fernandinho toca de cabeça, a bola chega no Thiago Silva. E aí o Brasil recomeça ali atrás com o capitão Miranda. Aí o Fernandinho. Daniel Alves recebeu por lá, volta outra vez do Thiago Silva. Veja como o Paraguai vai marcar a saída de bola lá no ataque da seleção brasileira. Eles marcam muito bem, aliás, tem como ponto forte do seu time a marcação. Roque Santa Cruz fica ali na frente, é o primeiro. Os dois homens, teoricamente, de armação já fazem a marcação logo ali atrás. E o Brasil tem dificuldade para a saída de bola. Mas a essa altura, Júnior, é melhor ficar com ela no pé do que rifar a bola, né? Tem que esperar o momento certo. Não, lógico, esperar. Principalmente a movimentação dos homens na frente com o espaço. Aí o time paraguaio trabalhando a enfiada de bola absolutamente para ninguém. O Jefferson prefere ficar com ela do que deixar a saída pela linha de fundo. Você está vendo aí Ramon Dias. Jogou contra ele também, jogou, Júnior? Joguei na época da Itália e também na seleção argentina, né? Copa de 82, né? Belíssimo jogador, né? Canhoto, centroavante, canhoto, rápido, habilidoso, excelente batedor de falta. Mas daquele centroavante que vinha buscar a bola também, né? Pela parte técnica que ele tinha muito apurada. Aí a cobrança do Felipe Luiz do meio para o William. Atrás Thiago Silva. Aí fez o toque para Elias. A gente espera que o Elias se solte um pouquinho mais. Na frente o Firmino recebeu, já tomou a pancada por trás. A entrada dura em cima do lance. Estava pertinho da jogada o árbitro e acabou marcando a falta ali. Você vai rever agora por baixo. A entrada. A falta cometida pelo Paulo da Silva em cima do Firmino. Arnaldo, reparei já uma coisa, o juiz está sempre perto da bola, hein? É novo, tem 38 anos. E ele tem bom preparo físico. Probleminha no lado do Arnaldo. O Arnaldo vai falar já já. Abre o William! Abre o William na ponta! Abre o William na ponta! Então, vamos lá, Arnaldo. Tá ok, Arnaldo. Aí você tá vendo a bola que vem na área, já com calma o Arnaldo fala. Abre o William na ponta! Aí vem cruzamento. A bola alta dizem que é um forte do time do Paraguai. Do time do Brasil também é. Thiago Silva principalmente tem aproveitado bem as jogadas aéreas. O Miranda tá por ali. Olha o cruzamento, o lançamento pro Thiago. A bola saiu muito forte. Foi direto pela linha de fundo. O Robinho pediu desculpas porque ele bateu muito forte na bola. Ela passou direto. Aí a gente já tem o lance do Robinho, o sorriso do Robinho. O Robinho que trouxe equilíbrio, traz experiência. Voltou muito bem para a seleção. Voltou, trouxe alegria, né? Ele é o cara que joga com mais
soltura mesmo, sem problema nenhum. Quando erra, ele sabe que tem essa consciência e procura fazer a outra jogada sem problema. Aí o Paraguai trabalha ali pelo meio. Nós vamos aí passando já dos 7 minutos, nos aproximando dos 8 minutos desse primeiro tempo. Primeiro cruzamento. A bola vem ali para trás. Felipe Coutinho briga pela bola. Ela acabou batendo ali na cabeça do Cáceres. E o Paraguai faz o domínio e recomeça atrás com o Paulo da Silva. Bateu de lado para Aguilar. Ele tem certa dificuldade para fazer o domínio, tipo zagueirão mesmo. Mas sai bem, Daniel Alves não fez o corte. A jogada de tentativa de linha de fundo. Olha o cruzamento. Sempre visando ali o Roque Santa Cruz. O Jefferson saiu junto com ele. E o último toque de cabeça foi do jogador paraguaio. A jogada, a bola que passou ali pelo Daniel Alves. E o cruzamento que saiu espremido, mas saiu. É porque teve um desvio, né? Ela teve o desvio e o Jefferson pegou. E quando o Jefferson estava pegando a bola, o Paraguai meteu a cabeça entre as mãos dele. Isso pode, Arnaldo? Jogada normal. Jefferson defendeu, mas não segurou a bola e ele foi de cabeça, botou para a linha de fundo. Tiro de meta. Que na verdade ali, Arnaldo, o Jefferson ele estava defendendo. Ele estava com as mãos, não tinha chegado a fazer a defesa e o cara cabeceou a bola no meio das mãos dele. Por isso que eu falei, ele não tinha a posse da bola. Enquanto o goleiro não tiver a posse da bola, o atacante pode de cabeça tentar tirar. Perfeito. O Roque Santa Cruz tem 1,91 m, viu, Galvão? É bem grande. É compridão. E é bom jogador, apesar da altura. Muita experiência no futebol alemão. Galvão, o Júlio comentava sobre a soltura, o espírito todo brincalhão do Robinho. Ontem eu cruzei com ele junto com o William e perguntei, e aí, Robinho, e o William, tá muito mascarado? Ele, não, joga muito, muita correria, parece comigo. Aí deu uma pausa e falou, 10 anos atrás, e saiu rindo. Tá certo, ele já passou dos 30, é isso mesmo. Mas olha ele com a bola aí. Olha como ele faz o toque exatamente pro William. Já botou velocidade. Já foi para cima da marcação. Felipe Coutinho. Ele toca pro William. Foi isso que o Dunga conseguiu na armação desse time com os 3 jogadores. Que são jogadores velozes, rápidos e sem posicionamento fixo. Mas tenta vir rápido no contra-ataque. O time do Paraguai é perigoso. Olha o cruzamento, a bola batida pro meio. Ia perdendo o equilíbrio o Thiago Silva ali. A bola chegaria limpa pro Santa Cruz. Mesmo caindo, ele conseguiu fazer o corte. Mas mostrou o que quer o time paraguaio. O Gonçalves partiu pela direita, fez o cruzamento. O Thiago cortou. Você vê que ele fez o movimento, né, Ronaldo, do Roque Santa Cruz, de vir ao encontro da bola. Ele ficou esperando o segundo pau. Por isso que quase que o Thiago não consegue cortar. E aí você já viu o Thiago na marcação pessoal em cima do grandalhão Roque Santa Cruz. Você está vendo o número 18 por ali, que é o Aedo Valdez. O Daniel Alves vai pular também. Aí você vê o Dunga. Olha o Elias se agarrando ali com o jogador paraguaio. A cobrança é feita. O Elias está na marcação. Cobrança curta. Aí Benítez. Tome cruzamento. O William tirou. Fez o corte. Agora que o Brasil pode tentar ligar o contra-ataque. O toque é bom do Firmino. Ele conseguiu livrar a jogada, mas não deu a direção correta. Ela foi pela linha de fundo. Aí o Dunga está falando ali. Não sou especialista em leitura labial, não sei o que ele falou, não. A lateral aí para Valdez. Felipe Luiz está na marcação, botou na frente para o Santa Cruz. Thiago tirou de cabeça. Robinho chega, sem brincadeira, já girou para o meio. William de cabeça. A sobra foi do Aguilar. Parte lá pela esquerda com o Pires. O time paraguaio foi pro ataque, fez o toque à frente. Santa Cruz saiu da bola. Fernandinho tá bem na cobertura do Thiago Silva. O William deixou a bola passar. Daniel Alves. Ele faz o lançamento para Robinho. Foi mais alto que ele, o Valdez fez o corte. O Brasil recupera a posse de bola. Felipe Coutinho, Robinho pelo meio. Ele quem domina, protege com o corpo. Thiago e Miranda. Recomeça de novo a seleção brasileira. Fernandinho. Rolou de lado. Thiago. Daniel Alves. Todo mundo marcado. Elias se solta um pouco mais no jogo. Aí tocou na frente para o Firmino. O Firmino ficou ali sapateando porque a bola passava por ele. Ele não conseguia voltar. Thiago tira de cabeça. Robinho ajeitou na mão.
A bola ia passando, ele ajeitou no braço direito. Em cima do lance, o juiz marcou. O tempo já vai passando nesse primeiro tempo. Já passamos dos 12 minutos. Lembrando sempre que uma igualdade leva para decisão direta por pênalti. Não tem prorrogação. Em caso de empate, direto para os pênaltis. Foi assim que aconteceu há 4 anos nas quartas de final na Argentina. E a torcida chilena se manifesta, tititi, lelele, em todos os estádios. Eles estão vivendo momentos de êxtase. A noite da vitória em cima do Uruguai, a classificação para a semifinal, teve festa em tudo que é lugar do Chile, aqui em Concepción, onde o Brasil já jogou em Temuco, em Santiago, a gente ficava vendo na televisão. A torcida foi para as ruas. Está muito bacana, eles estão curtindo essa possibilidade de, pela primeira vez, conquistarem uma Copa América. E o time deles é bom. E há 23 anos não ganhavam numa Copa América do Uruguai. Então foi histórico para eles. O Uruguai é o papão, né? De títulos da Copa América. 15 é o melhor, a melhor seleção que está jogando agora na Copa América e a torcida está bem animada com essa atuação chilena. Nós temos o Arnaldo, eu, velho parceiro, que é o âncora, que faz os comentários, mas ele que abre as transmissões, que fecha as transmissões. Ele dizia assim: só 3 países até hoje não conquistaram a Copa América: Equador, Bolívia e Chile. Não é possível, tem que ser esse ano. Eles estão vivendo esse momento. 15 títulos do Uruguai, 14 da Argentina. E do Brasil? Mauro depois fala. 8. Agora 9 títulos, né? São 9 títulos, se não me engano, mas tudo bem. Agora, depois dessa nova concepção de Copa América, começou em 87, primeiro de 2 em 2 anos, agora ultimamente de 4 em 4, se jogando tudo num país, depois eu falo. Aí porque o Brasil vem chegando com Elias, tocou pela direita, Daniel Alves, cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Brasil! Robinho é o nome dele. Voltou, trouxe equilíbrio, trouxe alegria e trouxe agora o gol. Chegou bem no lance, a jogada bem transada. Olha ele pelo meio ali. Ele começou a jogada no meio, já vai se posicionando. Fica de olho no número 20. Cruzamento vem lá da direita e o cara, com o passar dos anos, Ronaldo, essa tua especialidade, conhece o caminho, ele sabe o atalho, ele sabe onde a bola vem. Não é ele que vai na bola, parece que é a bola que vem nele. Ele perdeu a velocidade, como o Mauro comentou ainda há pouco, mas em compensação ganhou muita experiência. Você repara que ele não perde mais a bola, pouquíssimas vezes ele perde a bola para o adversário. E assim ele vai cadenciando o jogo. E acima de tudo, chegando na área, como ele chegou por trás dos atacantes, tem sempre uma grande chance de sobrar a bola. E sobrou e ele botou para dentro. E quando era mais novo, o Júnior, ele todas as bolas tinha aquela vontade de partir para cima, para pedalar. Olha o que chapéu que deu ali o Daniel Alves, o William. Aí o passe saiu perigoso. Pelo menos não se passa essa bola assim e pegaram o William lá, Arnaldo. Pegaram o William, veio lá de trás, se não me engano foi o Cáceres. Foi o Pires. Foi o Pires, veio lá de trás e pegou firme. O William não gostou não. Chegou atrasado, o William tocou a bola e ele chegando atrasado, pega o William. Veja na repetição. Também não pegou. O pé ficou por baixo, o joelho é que fez a falta. Não pegou, fez a falta, mas não pegou. Mas o joelho pegou na coxa e dói muito. Queria até ver de novo, não sei se o William valorizou demais o lance ali, não. Na ocasião do gol da seleção brasileira, o mais importante, eu acho que foi a elaboração da jogada, né? A jogada começou na esquerda, ela foi para o meio, teve o drible do Robinho, que desmantelou um pouco a marcação, para ir para a esquerda e ela voltar para ser finalizada na esquerda. Com isso, a marcação realmente ela não consegue acompanhar direito. 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai, 16 minutos, primeiro tempo. Abre uma vantagem importante o time brasileiro. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, smartphones, smart TVs, tablets para qualquer bolso. Aí atrás vai tocando bola o time paraguaio.
Teoricamente, eles teriam que se abrir, vir mais para ataque. Não é muito deles, que foge do padrão de jogo deles. Mas tomara que venham. Eu acho difícil. Só se for no segundo tempo, Galvão. Até porque não é uma equipe rápida, né? É uma equipe lenta em comparação com as outras equipes que tem jogadores mais rápidos no meio e na frente. Aí o lançamento, a bola vai muito alta. É lateral para a seleção brasileira. Aí você está vendo o Felipe Luiz. A bola passa pelo Robinho. Então vamos só para não ficar Mauro, nenhuma eu acho dúvida, que eu são tô mais 8 com vocês, mesmo. são viu? 8 mesmo, viu, são Mauro? 8, sim. É porque eu estava fazendo as contas também depois de... Eu dizia, depois que foi estabelecida, porque o Dunga insistiu muito essa coisa de 40 anos sem título, mas é uma Copa América diferente. Às vezes passasse muito tempo sem se jogar. E depois de 87 ganhou o Uruguai. Em 89 ganhou o Brasil no Brasil. Em 91 ganhou a Argentina. Em 93 ganhou a Argentina. O Brasil foi ganhar de novo em 97. Depois o Brasil ganhou de novo em 99. 2004, 2007. Aí 2004 e 2007. Quer dizer, são 5 desses 8 títulos vieram de 89 para cá. Aí você está revendo o gol do Robinho e já o corte lá atrás da defesa brasileira. Lembrando sempre que a transmissão é de uma empresa contratada pelos organizadores da competição. Aí o William. E sai jogando a seleção brasileira. Já nós vamos para o primeiro aplicativo, hein? Vamos para o aplicativo. Não é ainda a participação do internauta fazendo a pergunta. Nós vamos propor que você responda. Quem seria o destaque da seleção brasileira nessa Copa América? Você vai no aplicativo da Globo e aí você tem as opções. Robinho, Roberto Firmino ou Miranda, por exemplo. Não sei outro. Podia. Bom, para aqueles que organizam o campeonato, o grande destaque é o Thiago Silva, porque foi o único brasileiro a entrar na seleção na primeira fase da Copa América. Aí não dá para colocar todo mundo. Então depois você vê. Quem sabe a gente arruma outra opção, outros nomes no segundo tempo. Aí vem cruzamento, a bola vem para a área brasileira, chega Thiago Silva, faz o corte, bate firme, tira de lá. Aí o Thiago, junto dele, o Santa Cruz. Aí você vai vendo o Dunga e o Brasil vai ganhando por 1-0, gol marcado por Robinho. A cobrança de lateral vem para a área brasileira. Thiago tira mais uma por ali, o Felipe Luiz deixa. A bola chega nas mãos do Jefferson, que já sai jogando para ligar o contra-ataque. Já sai jogando. Que jogada bonita do Felipe Coutinho. E difícil de fazer pela velocidade. Ele já fez o domínio, dando o chapéu, botando na frente e partindo na sequência da jogada. O Júnior, você que jogava muito na velocidade nessa posição, é uma jogada de difícil grau de técnica para se fazer, né? Para um jogador como ele se torna fácil pela sua qualidade, né? E o mais importante, a gente está vendo que a confiança retornou, coisa que não acontecia, né? Quer dizer, nos jogos anteriores as jogadas estavam sendo aquelas previsíveis de sempre, já estão começando a improvisar, o que é importante para o rendimento do time individual. E o juiz outra vez em cima do lançamento, pegou o puxão, lá vem o Brasil para o ataque. Olha a chance para o Robinho, a bola foi muito comprida, saiu do gol, Vilar para fazer a defesa. Galvão, esse árbitro está sempre perto da jogada, ele se coloca bem e ele parece muito com o árbitro uruguaio, Jorge Larrionda, que hoje faz parte da comissão de arbitragem. Deve ter se inspirado nele então, né? Exatamente. O uruguaio que é. Aí vem cruzamento, a bola bate nas costas do Dani Alves. O Pires sempre dando apoio por lá, volta a jogada com o Aguilar. O Firmino é o primeiro a fazer a marcação, jogando mais à frente. E lá vem o Brasil na tentativa outra vez. E o Paulo da Silva deixou o corpo e o braço ali para cima do Felipe Coutinho, que na velocidade ia ganhar o lance. O Paulo foi na experiência, né? Não levantou demais o braço, né, Arnaldo? Que é para não acentuar que pudesse ser uma cotovelada. Galvão, estou notando uma diferença de velocidade muito grande entre os jogadores brasileiros e os paraguaios. Eu acho que a seleção brasileira tem que aproveitar muito mais esses lances de velocidade com os jogadores leves que tem no ataque. Né? E a equipe de idade mais alta,
a equipe mais velha dessa Copa América, são jogadores rodados, experientes, mas tem, como já disse o Eric pode até repetir, 30 anos a média de idade deles, não é isso, Eric? Isso. E são 6 jogadores em campo com 30 ou mais, né? Só o mais novinho é o camisa 10, que tem 21 anos. O É Gonçalves. tudo experiente. São jogadores rodados, realmente foi falta, Arnaldo. Passou agora que houve a falta. Ele levantou o braço e impediu a passagem do jogador brasileiro. E a torcida, lê, não para, a torcida chilena faz a festa, a gente repete. Concepción e toda a região de Concepción sofreu muito há 5 anos. Uma coisa terrível, um terremoto, o 6º mais violento na escala Richter da história dos terremotos em todo o mundo. 8.8 na escala Richter. Logo depois veio o tsunami, pegou toda a parte da costa, onde estão os centros pesqueiros aqui, destruindo cidades, destruindo portos. Então todo um trabalho de reconstrução da cidade, daí a reconstrução do estádio e a luta contra o tempo para que pudesse receber jogos importantes. Só entrou agora na Copa América a cidade de Concepción e entra para 3 jogos importantes. Para esse jogo do Brasil com o Paraguai, por enquanto vai dando, imagine, um Brasil-Argentina terça-feira e depois a decisão do 3º lugar, que será na sexta-feira da próxima semana por aqui. Então agora estamos curtindo os chilenos de Concepción e das cidades em torno, curtindo a Copa América. Daí os gritos de Chile, e deixaram a perna em cima do Felipe Luiz, ele sentiu. E o cartão amarelo de imediato ali para o Valdés. Mas entrou feio. O amarelo é barato, hein, Arnaldo? Não, tá bem de bom tamanho. Depois disso ele foi pedir desculpas. Ele apelou porque ele tentou ir na bola. 7 faltas o Paraguai fez e o Brasil? O Brasil 2 faltas apenas, mas ele deu uma voadora por trás e depois da voadora deu a tesoura. Na primeira fase, o Paraguai foi o time que mais levou cartões amarelos, 9 no total. É um time, além de jogar fechado, é um time muito duro, bate muito. E é bom lembrar que todos os jogadores estão zerados. Todos os cartões que foram dados até agora foram zerados. As 3 primeiras fases, os 3 primeiros jogos da fase de grupos, aí se zera e começa tudo de novo. Olha o cruzamento, bola para a área, jogada ensaiada por ali, acabou não dando muito certo. A sobra do Benítez. O Paraguai tenta subir em bloco. O Brasil já toma a bola, já recupera a bola. Firmino, toca de lado. Ele recebe, mas olha como os paraguaios voltam, é impressionante. Já tem 8 ali na linha, atrás da linha da bola na marcação. Então o Brasil recomeça tocando bola ali atrás. Já nós vamos ter. Daqui a pouquinho nós vamos ter o Fala Torcedor, nosso amigo que acessa a internet. O William abre os braços e reclama porque tomou outra falta. O Felipe Luiz tomou outra falta, só que dessa vez quem pegou foi o Gonzalez. No revezamento. Você quer um exemplo? Perdão, porque o Felipe está tomando dura. Ele reclamou, o Robinho e ele tomaram dura do ato por terem reclamado. Diga ele. Como esse time do Paraguai gosta de uma falta, o Aranda, por exemplo, camisa 22, jogou no Vasco. Ele jogou 33 jogos no Vasco. Não fez gol e levou 10 cartões amarelos no período dele lá. É um time muito faltoso, muito duro. Por isso é normalmente muito difícil de ser batido. Futebol na Globo, aqui é emoção. Viva intensamente na velocidade do 4G Líder. Aí o Brasil vai tocando bola e o Brasil inteiro vai se ligando na Globo em todo o Brasil, curtindo as emoções. De Brasil e Paraguai, 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Gol do Robinho, por enquanto, vai pintando a semifinal. Olha só, Galvão, na imagem, né? Eles adiantaram um pouco a defesa para ver se consegue marcar o Brasil mais de intermediário a intermediário. O que vai acontecer? Se vier um jogador como elemento surpresa de trás com a linha reta dos zagueiros, vai ter chance de chegar na cara do goleiro. Vamos ficar esperando para ver se isso acontece. O Felipe fez o corte, a bola foi pela linha de fundo. É escanteio que favorece a seleção do Paraguai. Em julho estreia Além do Tempo, sua nova novela das 6. Não apressa o time do Paraguai nem para cobrança de escanteio. Eles jogam de forma muito fria, estão perdendo de 1-0.
Eles vão apostar agora numa bola dessa aí, ó. Bola parada. Tem um ótimo batedor, né? Que é o Benítez, né? Que é o esquerdo, que tá até criando uma habilidade, um probleminha lá pelo lado do Daniel. Olha só como eles têm a jogada ensaiada, vê todos os jogadores juntos. Um sai pra bola e no outro atrás, olha onde é que eles batem. Eles têm uma jogada ensaiada com 6 jogadores. 3 vão pra bola e 3 vão pra fazer parede, para que os outros 3 cheguem na bola. E assim que eles conseguiram o gol de empate, por exemplo, contra o Uruguai. Tinha feito o gol numa cobrança de escanteio. E lá vem de novo, olha lá os 6 na área, ó. E tudo emboladinho, ó. Ali. Lá vem cruzamento, é sempre ali. Tem que tomar cuidado o time brasileiro. E agora tentar ligar o contra-ataque. O William. Aí não pode permitir nem que se faça falta, porque senão estraga o contra-ataque. Tem que tocar rápido. O William de novo, carregou, puxou, jogou pro meio. Partiu, na velocidade, adiantou, prendeu demais, perdeu. Fabinho já chega, já retoma. Olha ele aí, tocando de primeira, mostrando como é que se faz. Felipe Coutinho faz abertura pela direita, Daniel Alves. Elias está mais atrás, podia chegar mais. Um espaço grande ali para ele chegar. Tá valendo nada disso, o Bandeira já disse que a bola saiu. E se a bola saiu, é só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol, vá para o bar, aperte o on. Estava em dúvida se essa bola saiu mesmo. A bola tem que sair inteira, né, Arnaldo? Você me ensinou que a bola tem que sair inteira, né, Arnaldo? Exatamente, não ficou muito claro, não. A imagem em diagonal não mostra claramente que a bola saiu. O jogador paraguai meteu o pé na bola ali. Ele mesmo, o jogador do Paraguai, não deixou a bola sair. Mas o Felipe saiu assim, Coutinho saiu satisfeito com a jogada, não reclamou. Satisfeito eu não diria, não. Eu diria que ele não reclamou. Satisfeito ele não saiu. Conformado, né? Conformado, boa. Ai, segura aí, já. A bola pingou ali, esquisita. Ele ia perdendo o tempo da bola. Aí o Robinho. Entrou fazendo falta o Firmino. Entrou solando, entrou mostrando as travas da chuteira ali. De cima para baixo, para cima do Cáceres. Roberto Firmino, que no jogo anterior ainda pertencia ao futebol alemão. Agora já é do Liverpool. Equivalente a 140 milhões de reais. E vai para o Liverpool, vai ser companheiro do Felipe Coutinho. Vão repetir a dobradinha lá. O Felipe Coutinho foi considerado o melhor jogador do time na temporada que terminou. E agora vai ter o Firmino ao lado dele. É o poder dessa camisa amarela da seleção brasileira, Ronaldo. Quem joga nela, quem joga bem, abre-se o mercado de forma espetacular para o jogador. Por isso que eles têm que ter a noção exata do que é importante usar essa camisa. A camisa da seleção brasileira é a maior vitrine do futebol mundial, né? E jogador jovem que se destaca na seleção já abre muitas portas no futebol europeu. Aí atrás tocando o time do Brasil, o tempo vai passando, passamos dos 30 minutos, 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai, gol marcado por Robinho. Ele que recebe a bola pelo meio, dá um tapa de lado, jogou no Felipe Luiz, daí para Firmino, daí para Robinho, tentou de primeira, ele tentava o toque para Felipe Coutinho, se lamenta porque errou. Ele pede desculpas o Robinho, mas esse toque de bola tá bom. Acho que a gente já podia dizer, Ronaldo e Júlio, que é os melhores 30 minutos da seleção brasileira nessa Copa América. Sem dúvida, não somente pela desenvoltura, né, que tem na saída de bola, como chega com rapidez no ataque, mas principalmente sem correr nenhum risco na parte defensiva. Vai imaginar o Brasil confirmando a vitória hoje, a posse de bola, você vai ver aí agora. 61% para o Brasil, 39% para o Paraguai. Lá vem o time do Paraguai. O Thiago chega, dominou com o corpo, botou o corpo na frente do Roque Santa Cruz, que já empurrou e já cometeu a falta. O que o torcedor tem para dizer? O que ele tem para conversar com a gente? Agora aos 31 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Brasil. Vocês são Júnior e Ronaldo. Vocês acham que o Brasil terá nas eliminatórias a mesma dificuldade que está tendo na Copa América? É o McLean de Surubim, Pernambuco. Quem pergunta a mim? A zona do Agreste Pernambucano, eu diria para você, viu, McLean? Não sei o que eles vão falar, não. Eu acho que o bicho é mais feio ainda nas eliminatórias. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma das eliminatórias mais disputadas dos últimos tempos. Um equilíbrio muito grande entre todas as equipes sul-americanas e a gente está vendo isso aqui na Copa América. Júnior?
Além disso, você tem o fato, né? A Copa América, esses jogadores estão, principalmente os que jogam na Europa, em fim de temporada. Né? Quando você começar as eliminatórias, é ao contrário. Eles estarão começando a temporada e estarão em condições melhores. E então vou para o terceiro ângulo da questão. Por exemplo, Brasil e Paraguai estão jogando em campo neutro. Eliminatório tem 9 jogos que você joga em casa e 9 que você joga na casa do adversário. Você sobe o morro para jogar a 3.600 metros de altitude. Você sobe o morro para jogar 2.800. Não é mole, não. Lá vem o time do Paraguai. Conta muito o fator campo na eliminatória, né? Jogar no Paraguai contra o Paraguai é um jogo dificílimo. Já é difícil aqui, né? Imagina jogando lá no Defensor del Chaco. Com a pressão da torcida. A gente viu novamente que o Daniel está em dificuldade no combate, né? Direto, no mano a mano com o Benítez, pela habilidade e pela velocidade. Precisa ter uma boa cobertura ali para não ter problema. É por lá que eles estão chegando, é por lá que apoia o Pires, por lá que o Benítez vem, lá vem de novo, por lá de ver outra vez. A bola passou cruzando ali à frente do gol do Jefferson. Não pode bobear com esse time do Paraguai. Eles têm competência e, acima de tudo, tem muita experiência. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú Card, troque a fatura de papel pela fatura digital. Olha a bola cruzada aí no chute. São jogadores experientes e competentes e com passagem por times importantes do futebol europeu. É um time duro de ser batido. E como você disse, da frieza, né, Galvão? Contra a Argentina, saiu perdendo por 2-0, empatou. E contra o Uruguai também saiu perdendo e empatou. Não tem. Eles não têm medo de cara feia, não. É por isso que eles não desesperaram. Lembra que você falou? Estão perdendo, não foram bater rápido. Por quê? Tem plena consciência do que eles podem fazer. Eles não têm medo de cara feia nem de cor de camisa. É que a seleção brasileira está realmente jogando bem. Olha o cruzamento, vem bola para a área. Miranda chega por baixo para fazer o corte. Robinho vem brigar pela bola. O toque de cabeça foi do Aguilar. Aliás, o toque de cabeça foi do Paulo da Silva. E o Aguilar fez um recuo. Agora, como eu cheguei a dizer no Jornal Nacional, depois daquela vitória sobre a Venezuela, você não pode chamar o inimigo para jantar na sala da sua casa. Isso não dá certo. Isso é perigoso. Não pode deixar eles virem para cima, ficar perto da área brasileira. Aí o Felipe Coutinho limpou bonito o lance. Demorou um pouquinho para dar sequência. Felipe Luiz por ali. Miranda, Roque Santa Cruz é alto, tocou de cabeça. Miranda se recupera, vem por baixo. Ainda conseguiu um toque na bola. Aedo Valdez. E o Brasil sai jogando lá atrás com o Jefferson. 35 minutos é o primeiro tempo. Já imaginou terça-feira, 8h30 da noite, horário oficial de Brasília, aqui nesse gramado bonito, ninguém pode reclamar da bola rolar. Brasil e Argentina. Vai se preparando aí, haja coração. Mas para isso tem que confirmar a vitória hoje. O adversário é duro, é o Paraguai. Toca a bola no meio campo, o time paraguaio. E lá vem o Benítez. Outra vez lá pela esquerda, e tome cruzamento, Miranda tira, Daniel Alves, tem categoria, mas joga meio na fogueira ali para o Firmino, recua muito o time brasileiro, talvez exagerado o recuo do time brasileiro nesses últimos minutos desse primeiro tempo. O adversário toma iniciativa, volta todo mundo, né? Mas está preparando a jogada para o contra-ataque, vai precisar acertar o passe na hora que roubar essa bola. Veja ali como eles apertam na marcação, tentam tomar o espaço. Vamos aí com 36 minutos e o Benítez fica reclamando da pancada que levou. Vamos ver se levou ali. Arnaldo. A lateral, ele se machucou antes. Ele esticou a perna talvez demais ali, hein? Não, foi o joelho que bateu. Foi o joelho? Não bateu mais nada mesmo. Aí a repetição do gol do Robinho, como ele deu tapa na bola, não deu chance para o goleiro Vilar. A vibração, o sorriso aberto do Robinho. E lá vem bola na área brasileira, olha o cruzamento, toque de cabeça, bota pressão o Paraguai, tem que tomar cuidado com eles. Felipe Luiz tira a primeira, William vem na segunda, repõe o Aguilar, jogou para a área, todo mundo briga, ninguém acha nada, olha a falta. E vem cartão, Anal. Número 4, né? Pegou o Fernandinho. Ele não pode entrar na pilha deles aí não, né? Você vê que já correram todos em torno do juiz, o Robinho estava no meio do caminho, já tomou uma trombada de um.
Mas tem que dar uma pressão também, né? Não é só sofrer quando a gente faz a falta, né? Uma entrada dessa, né, Ronaldo? Olha lá, no meio do Fernandinho. Olha só. Foi com Olha a, lá. ele foi com a trava da chuteira no joelho do Fernandinho. Cartão amarelo para o Aguilar. Daqui a pouco já vai ter que começar a mudar de cor esse cartão aí, Arnaldo. Os caras estão batendo forte. O árbitro está conversando com os dois times ali. Essa jogada foi um bate-rebate tremendo, olha só. Ela começou com uma série de erros lá atrás, mas depois a entrada foi maldosa do Aguilar. Trava da chuteira. Ronaldo, você tomou muitas dessas. Dá pra saber quando é maldade e quando é acidente, né? Com certeza, Galvão. Principalmente quando é o atacante que está ali nesse tipo de situação e recebe essa falta assim, que machuca muito. Mas o árbitro estava perto e já deu cartão amarelo, já inibindo qualquer tipo de violência. Tá bem o árbitro, Arnaldo? Tá bem, ele é muito presente, tá sempre em cima. Isso é importante num jogo difícil como esse. Olha o Brasil tocando bola, o Paraguai marca a saída de bola, botou marcação, pressão, foi para cima da seleção brasileira. A marcação tem dificuldade para sair jogando a seleção brasileira. Vamos passando dos 38 minutos desse primeiro tempo, 1-0 Brasil. O jogo é duro. Aí a tentativa de cruzamento, a bola bate no Felipe Luiz e é lateral outra vez para a seleção do Paraguai. 1-0 Brasil, gol marcado por Robinho. E lá vem bola direto da cobrança lateral para a área. Felipe Luiz tocou para trás, insiste o Paraguai, Fernandinho tirou de lá, Firmino dá um chutão. Eles repõem a bola de cabeça para frente com o Aguilar. Daniel Alves, é chutão para lá, chutão para cá, ficou feio. Tem que botar a bola no chão. A vantagem do Brasil, quando bota a bola no chão, o árbitro marcou falta do Robinho na entrada em cima do Paraguai. Futebol na Globo, aqui é emoção. Volkswagen App Connect. Conecta seu carro com o mundo. E aí vem tocando bola o time do Paraguai. Olha o lançamento mais largo. O William fica aqui como se fosse um lateral esquerdo. E o Felipe Luiz fica na cobertura. Por baixo o William chega, dá duro. O Bandeira entendeu que foi escanteio. Os paraguaios pediam falta. A arbitragem marcou escanteio, entrada por baixo do William. Você vai ver por outro ângulo, foi falta, né, Arnaldo? Foi falta, tinha que ter marcado a falta. Marcou tiro de canto. A falta em cima do Valdez só diminuiu a distância da bola para a área, né? Arnaldo, 107 por 67 é o que? A medida máxima que se permite? Não. 105 por 68. Então o campo está errado aqui, porque o oficial disseram que tem 107 por 67. Olha os escanteios, um para o Brasil e 4 escanteios para o Paraguai. Aí cruzamento, bola para a área. Jefferson tirou de cabeça. Eu estava achando estranho mesmo essa coisa de 107 por 67. Tem 2 centímetros a mais do que o normal. Quando eu disse tirou de cabeça, entenda-se tirou da cabeça do jogador paraguaio. Aí o William toca atrás para Felipe Luiz. Outra vez o Felipe Luiz tocando na bola e bota pressão o Paraguai no finalzinho do primeiro tempo. 1-0 vai ganhando o Brasil e o Paraguai bota a pressão no final do primeiro tempo. Vai outra vez o Valdez. Ele bate o lateral como se fosse um cruzamento, joga ali na entrada da área, toque de cabeça para trás. O William tenta, pressão paraguaia, está na hora do contra-ataque. Essa bola era para ter sido tocada, não era para tentar partir com ela. Se parte com ela, Júlio, você favorece o corte, favorece até a falta. Se você toca, não tem falta e vai embora. É tudo que o adversário quer, que você carregue a bola para poder parar, né? Aí o Valdez chega cometendo a falta em cima do William, 41 minutos. Tá na hora de dar um sustinho neles, né, o Ronaldo? Eles estão gostando do jogo. Eles estão gostando, mas não estão assustando também. É uma pressão mentirosa. Porque, na verdade, não está tendo nenhuma ocasião de perigo para a seleção brasileira. Mas eu acho que a seleção está controlando bem o jogo e o ritmo do jogo. Aí o Robinho faz o taco para trás. Miranda sai jogando com o Thiago Silva. Vamos para 42 minutos do primeiro tempo. Aí o Elias
Chega para fazer o corte, faz o domínio, bota na frente, é falta dele. E amanhã, as 9 bandas que continuam no Superstar vão disputar ao vivo o seu voto. Amanhã, depois do Fantástico, se toca você, toca no Superstar. O time paraguaio bate mesmo, hein? Essa bola no Elias, o jogo foi na perna dele. Além da novidade, né, Arnaldo? Quantas vezes você apitou jogo lá no Paraguai, de seleção de Paraguai contra, lógico, não contra o Brasil, mas de jogos da Libertadores, já apitou muitas vezes na sua vida por lá, apitou, Arnaldo? Tem muito. Tô estranhando e tô gostando do comportamento do Cáceres. Saiu de Camburão de lá, Arnaldo? Já, muitas vezes. É normal um árbitro sair de Camburão. Aí, vamos para 43 minutos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson's, sabonete líquido Johnson's, pH ideal para o bebê. Aí de novo perde e ganha ali pelo meio de campo. Hoje até que é mais sossegado, né? Mas teve uma época que juiz saía de Camburão, ônibus da delegação saía apedrejado, a gente também saía de pedra, para entrar no estádio era duro, para sair era mais difícil ainda. Ainda bem que melhorou, né? Porque quem não viveu aquela época ali não tem nem ideia, a mínima ideia do que era você chegar e você sair dos estádios. Às vezes entrar era mais difícil até do que sair. Aí vem o William, correndo pelo meio, puxando o time do Brasil no contra-ataque. Fez o toque de lado, Daniel, já pode jogar pela direita. Por lá já recebeu o Robinho. Olha o Elias ali atrás. Robinho pede a chegada do Elias. O Elias toca por meio, para Fernandinho. Felipe Luiz já vem na esquerda. A bola passa no Felipe Coutinho. Ele tem o Felipe Luiz aqui na esquerda. Prendeu, voltou. Recomeça tudo de novo. Já tem os 10 jogadores atrás da linha da bola, a seleção do Paraguai. Aí o William. A tentativa de Daniel Alves, insiste, briga pela bola, o juiz paralisa e marca a falta contra a seleção do Brasil. Quanto tempo de acréscimo, Arnaldo? Não teve nenhuma paralisação, nenhum jogador saiu machucado, não teve substituição. O certo seria nada, mas eles costumam dar um minuto. Por enquanto, ninguém nem foi com a placa, agora vai aparecer o cara da placa ali. Aí o Felipe Luiz, falta nele. O juiz deixou seguir, ele girou, bateu pra frente. Deve dar um minutinho. Só pra dizer, ó, tô aqui, mano, quem manda no jogo sou eu, vamos jogar um minuto a mais. Lembrando que o Paraguai tem no banco, né, Galvão, o Lucas Barrios, que já fez 2 gols e que foi contratado pelo Palmeiras, atacante também com nome aí na Europa e tudo. Aliás, ele estava como titular, né? E o Santa Cruz estava na reserva no começo dos primeiros jogos. Olha a bola batida pro gol. O Jefferson cai para fazer defesa. Tá aí, o minuto. O famoso minuto. Aí o cara da placa. A brincadeira que eu faço com o cara da placa é o quarto ato, né? É o árbitro reserva que levanta aquela placa. Hoje é o venezuelano José Argote. Muito bem. Então temos um minuto a mais de jogo. Nesse primeiro tempo, daqui a pouco você vai ter as notícias da sua região. Enquanto isso, toca a bola o time brasileiro. Fernandinho brigou pela bola, ela chegou aqui atrás para Felipe Luiz. Abriu pela esquerda, Robinho no mano a mano, a marcação em cima dele, ele protege. Como disse o Júnior, ele não perde mais a bola. Ele mesmo que tem que jogar lá atrás com o zagueiro. Ele escolhe sempre a jogada mais simples, né? E às vezes a mais simples se torna mais bonita, como foi essa virada de jogo. De uma simples atrás de outra simples, atrás de outra simples, vai chegando, se chega na cara do gol. Firmino não teve o domínio por ali. Acho que ele ainda acha meio estranho essa coisa de jogar de costas pro gol, a posição dele não é essa. Sinto ali, não se sente bem no jogo. Apita o árbitro, centro do campo, final do primeiro tempo. Em cima dos 46, o cumprimento do Elias ali com Andrés Cunha. O Robinho vai trocar a camisa. O Robinho fez o gol, o Jefferson faz ali a oração dele, agradece. Nós chegamos ao final do primeiro tempo, 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Por enquanto vai dando Brasil e Argentina. E olha só, se for Brasil e Argentina, terça-feira aqui em Concepción, às 8h30 da noite. Tem todo o segundo tempo para jogar. Mas vai jogando bem a seleção brasileira. Vai ganhando por 1-0. Esse aí é o cara que fez o gol. Robinho, o homem do gol. 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Você fica agora com as notícias
da sua. Veio imediatamente uma reação e é isso que tem que acontecer. Não pode existir nenhum tipo de discriminação. Imediatamente ele pediu desculpas por ter se expressado mal. É isso mesmo que tem que acontecer. Nenhum tipo de discriminação. Arnaldo César Coelho. Vem cá, o Arnaldo vem chegando aqui. O Arnaldo vem chegando aqui, os times já estão em campo. Só para falar do juiz, Arnaldo, nesse primeiro tempo, alguma coisa de destaque? Teve trabalho com a equipe do Paraguai, que fez 13 faltas e o Brasil 6. O jogo está tranquilo, assim, em termos de violência, de disciplina, não tem, mas eles estão fazendo mais falta. Tá levando uma falta, eles fazem sempre, né? Exatamente. Vamos embora lá pro campo? Vamos. Vamos lá que vai começar. O árbitro já está pronto ali para recomeçar o jogo. Mesmo o Brasil. Mesmo Paraguai. Mesmo Brasil, mesmo Paraguai, nenhuma alteração, portanto, as informações de Mauro Naves e de Eric Faria. E nós vamos aí para o segundo tempo. Autoriza o árbitro. Rolou a bola no estádio Ester Rebolledo, aqui na cidade de Concepción. Estádio que recebe sua primeira partida de futebol. E por enquanto 1-0 para a seleção brasileira. E baixou aqui, parece que uma neblina mesmo, viu? Porque o tempo era muito bom. Repito que choveu muito na quinta-feira. Depois, a partir de ontem, o tempo já era bom. Aí baixou uma neblina aqui. Eu não sei o que isso na região possa significar. Vamos ver a previsão aqui se para amanhã se é de chuva, como é que chega até terça-feira. Já pensando no jogo de terça-feira. Já olhei aqui a previsão de terça-feira de sol, de tempo bom. Aqui baixou a neblina, baixou. Quando baixa a neblina, normalmente baixa a temperatura também. Aí o William, jogando pela direita. Faz o recuo de bola lá atrás para o goleiro Jefferson. Brasil bem adaptado, né? Começou treinando em Teresópolis, está com a cara de lá, 12 graus. 12 graus a temperatura neste momento. Aliás, não tem sido tão rigoroso assim esse ano, pelo menos por enquanto. No inverno, aqui no Chile, esperava-se até por temperaturas mais baixas. E agora com esse russo, que também lembra Teresópolis, né? Agora ficou com o cara da Granja Comari mesmo. Do centro de treinamento da seleção brasileira. Porque lá tem dia que acorda, não dá para ver nem o campo. Aí toca a bola o time brasileiro. William outra vez pela direita. Voltou rapidamente para Felipe Coutinho. Ele tenta a volta com o William, adianta demais, vai favorecer a zaga. Ficou difícil, já foi empurrado o jogador brasileiro. Foi jogado ali na pista de atletismo. Ele pediu a falta, o Bandeira junto do lance. Arnaldo, Bandeira está a meio metro do lance e não deu a falta. Houve um empurrão no William que parou para ser empurrado, para cavar a falta. Esse tipo de jogada que é para cavar a falta, geralmente os árbitros não estão dando. Aí o lançamento. O Jefferson sai do gol para fazer o corte. Não pode dar bobeira não, mas já estava paralisado, já não estava valendo. Mas você está vendo, foi marcado impedimento. E reclamou o jogador paraguaio. O ângulo da imagem mostra a mesma linha. Mesma linha, né? E mesma linha não é impedimento. Mas aquilo que a gente diz que... Mas é muito difícil. Em velocidade, tinham 3 jogadores correndo. Ele tem que prestar atenção no momento do passe e ver se o jogador estava na frente do Paraguai. É difícil. Tem que ser sempre absolvido num caso desse. O Bandeira, porque ele não tem o recurso que nós temos, da volta da imagem, da câmera lenta, de congelar a imagem, de mostrar a linha. Não tem nada disso. Tem que ser no puro reflexo. Eu queria fazer uma pergunta para o Arnaldo, que há muito tempo eu aprendi que na mesma linha, no caso de mesma linha, ou na dúvida, o bandeirinha deveria deixar seguir. Não sei se isso existe ainda. Não existe. Teve uma época que teve essa recomendação. Não, é uma falsa recomendação. Na dúvida não dê impedimento, mas não existe isso. Mas que existiu a recomendação, existiu. O próprio Blatter, presidente da FIFA, falou, e eu vi ele falar de viva voz. A partir de agora, estão na dúvida, põe bem do futebol, do gol, na dúvida não marque não. Porque ele pode ter falado a maior bobagem do mundo, mas falou. Foi um artigo que ele fez com o torcedor. E, enfim, mas a regra é bem clara. Não tem esse negócio de na dúvida para o réu, imprensada da defesa. Não tem isso. Nada disso está escrito no livro de regra. Nada disso. O Blatter inventou. Tá bom. Aí você está vendo o Ramon Dias, argentino, técnico da seleção do Paraguai.
Mais um corte feito. E outra vez é lateral para a seleção brasileira. Ao contrário de alguns momentos em outros jogos, nesse momento o tempo é amigo do futebol brasileiro. Quanto mais rápido ele passar com essa vantagem de 1-0, mas seria bom fazer mais um, né? Aí a bola para o Felipe Coutinho, saiu muito forte, se desespera Daniel Alves. Ele sabe que ele tocou muito forte na bola e que a jogada era boa. O Felipe Coutinho se projetava bem ali pela direita para tentar a jogada de linha de fundo. Vilar bate para frente. Miranda vai subir de cabeça, foi lá no terceiro andar. Miranda e Thiago ganharam todas as bolas até agora. Aí vem outra vez o Benítez, sempre dando trabalho aqui pela direita, dando trabalho para o Daniel, por baixo, chegou o Daniel, pegou bola, pegou perna do jogador, Daniel reclama, olha, vai tomar cartão. Arnaldo César Coelho, você chegou, posso contar, não? Pode. O Arnaldo chegou a dizer pro Dunga, peça pro Daniel se acalmar com esse negócio de sorrir pro juiz, de reclamar, sorrindo como se não fosse falta, porque ele provoca. Eu tive até a impressão que ele foi na bola. Ele pode ter ido na bola, mas atingiu o adversário. Agora, depois que o juiz marca, pra que aquela reação dele? E aí provocou o cartão amarelo. É o tipo de reação desnecessária, a reclamação. E a gente chegou a conversar mais sobre isso, né, Júlio? Que o Barcelona, os jogadores reclamam muito. É difícil, por exemplo, no Campeonato Espanhol, é difícil alguém dar um cartão a um jogador do Barcelona por reclamação. É o Barcelona. E aqui não é o Barcelona. É. Aí vem bola na área brasileira. É um lance de perigo, juntinho da lateral da área. Você está vendo aí o Roque Santa Cruz, você está vendo a marcação. É a jogada mais forte da seleção paraguaia. O Jefferson está reclamando que tem um jogador na frente dele. A bola batida, direto pro gol. O Jefferson fez a defesa, meteu pela linha de fundo. E aí escanteio, os jogadores brasileiros estão reclamando uma barbaridade. E o que eles estariam reclamando? E agora vai dar tiro de meta. Arnaldo explica, porque agora não entendi nada. Porque a bola bateu no jogador paraguaio, né, Arnaldo? Depois que o goleiro defendeu, ele não viu que bateu no jogador paraguaio. Estava confuso, mas o assistente o ajudou. Veja na repetição. Pelo outro lado, vamos ver a repetição. Ela pegou, acho que até na mão, se não me engano, do Valdez. Pegou no Valdez ali, ó. Olha lá, acho que foi até no braço mesmo. Ele pensou que o jogador do Paraguai já estivesse fora de campo. E o assistente foi que ajudou. Sobre o cartão do Daniel, Galvão, vale lembrar que mudou a regra da última Copa América para cá, né? Antes zerava nas quartas, agora não. Portanto, se tomar um cartão na semifinal, fica fora da final, o que não acontecia anteriormente. Mas depois a gente explica direitinho, porque o Arnaldo falou que zerava nas quartas. Espera esse ataque que eu vamos colocar a casa em ordem. Aí o Daniel. Você, porque eram 3 cartões, agora são 2, né? Então você realmente zera aqui. Ninguém trouxe cartão das quartas de final para cá. Se o Daniel tivesse o cartão, teria zerado. Ele agora tomou esse. Se você jogar a semifinal, você pode tomar um segundo cartão. Com o segundo você está suspenso. E aí estaria suspenso na final. Antigamente você com 3 cartões você não tinha. Se você zerasse, você não tinha possibilidade de ser suspenso de jogo nenhum. Aí vem tocando. Aí o Elias domina, arriscou. Bateu direto pro gol. A bola subiu demais, foi direto pela linha de fundo, mas é importante o Elias chegar batendo pro gol. É importante o Elias chegar, ter um espaço vazio grande ali, entre onde ele se posiciona e a linha de zagueiros do time do Paraguai, que está sendo pouco explorado. Mas nitidamente ele tem ordem de evitar as subidas, né? De ficar ajudando o Ricardinho, o Fernandinho na parte defensiva. É porque todo mundo conhece bem as características dele, né, Júlio? Que é uma das melhores, né? Que é vir de trás sem marcação como elemento surpresa. Que por isso ele é convocado também, né? Pelo destaque que ele tem no clube, né? Aí a tentativa do Paraguai, Miranda fez o corte, os paraguaios pediram o toque de mão do brasileiro. O toque de calcanhar. Aí vem a seleção paraguaia, cruzamento para a área, Jefferson tranquilo. Foi lá para fazer a defesa, vamos nos aproximando dos 10 minutos deste segundo tempo. Olha, o Júnior se irritou aqui com alguma coisa, chegou a bater as mãos. Não me irritei não, é que a jogada ficou muito clara, que o Felipe Coutinho
com a puxada do William pela direita, ele ficou sozinho no meio campo para armar a jogada, né? E o Jefferson de repente não viu. Então, não é uma irritação, mas era quase que uma cobrança. Tava quase dizendo aqui no microfone, Júnior, vamos, Jefferson, lança logo essa bola. E aí vem o Paraguai de novo. Cruzamento, a bola desviada pelo Felipe Luiz, vai pela linha de fundo. É outro escanteio para o Paraguai. Tiveram vários no primeiro tempo, é o que eles vão cavando, é o futebol deles. Eles vão tentando um escanteio. O Ronaldo chegou a dizer uma hora aqui, não levaram o perigo, mas esse negócio da bola fica ali. Uma hora dessa bate na perna de uma, na canela do outro, sobra para alguém. O árbitro reserva comunicou pelo microfone que esse rapaz está aparecendo. É o assistente do Ramon Dias, é filho dele, Emiliano Dias. Foi expulso ali. Falou alguma coisa, foi expulso. Afora, portanto. Cruzamento, vem bola para a área. No toque de cabeça, pela primeira vez eles levaram uma vantagem limpa no toque de cabeça. Fica meio que desesperado ali. Quem tocou de cabeça foi a Edo Valdez. É a primeira vez que a jogada funcionou. Olha, tem gente que puxa a marcação, outro que vai na bola. Ele cabeceou livre. A bola foi para o alto. O Jefferson apenas se garantiu ali, deixando a mão direita junto ao travessão. Galvão, diga. Só esclarecendo a respeito dessa névoa, ela tem a ver com o frio, tudo aqui dessa região sul, mas também é intensificada pela fumaça das lenhas queimadas nos sistemas de calefação das casas. Diz que é muito típico isso aqui, não só em Concepción, nas cidades do sul do Chile. Temuco também, a gente inclusive sentiu, chegou a comentar isso, tem um cheiro, o cheiro da madeira queimada. Exato. Aí chega o Daniel. a acontecer até rodízio, proibição de calefação por causa disso. O William carregou fora do corpo dele, ele foi pro chão, pediu a falta, mas se jogou que fez a falta, que recebeu a falta, o juiz não deu nada. Ele levanta, garoto, e deu o tiro de meta. Quer dizer, frio, a temperatura baixa. O sistema de calefação também não se usa tanto, muito usado a queima de madeira. Me diz o rapaz aqui, olha, e agora... Temuco é a mais contaminada por isso. Você citou Temuco, você percebeu isso lá. Segundo o rapaz trabalhando comigo aqui, é a mais contaminada por isso. E agora abrindo a porta da cabine, tudo, a gente já começa a se sentir o cheiro de madeira queimada realmente. Aquele cheiro de lareira, quem já teve a oportunidade de sentir o cheiro de lareira. É isso que acontece e que vai envolvendo a cidade. Mais frio, amigo, tem que se proteger. Aí o William, sempre ele pela direita, mas tá ficando isolado. Começou a ficar isolado aqui pela direita. Mas na jogada anterior, ele foi disputar uma bola com velocidade, né, Arnaldo? Podendo ficar em pé com um jogador que já tinha cartão amarelo. Por isso que o jogador até evitou de fazer o choque nele. Né? Faltou a experiência dele de se manter em pé. Tá tentando cavar a falta e o juiz não tá indo na onda. E o juiz nitidamente fez sinal para ele. Se levante, se levante, se levante. Vamos lá, o Brasil. Trabalha pelo meio. Aí, Elias. Olha como ele toca e já volta para a posição dele. Ele toca e já vem para trás. Não segue no lance. Robinho faz boa jogada, olha o cruzamento para Firmino, que está subindo no jogo. Ele chegou empurrando, chegou cometendo a falta. E a falta favorece a seleção paraguaia lá atrás no campo de defesa. O tempo vai passando no segundo tempo, 1-0 Brasil. Seria importante realmente a marcação de um segundo gol para dar um pouquinho mais de tranquilidade. O jogo é um risco intenso aí. Galvão, a torcida mista entre Paraguai e chilenos agora começa a gritar Lucas, é o Lucas Barrios, porque ele foi muito ídolo do Colo-Colo antes dele ir para a Europa. Ele fez muito gol aqui pela equipe chilena. O Colo-Colo tem a maior torcida do Chile, é um clube nacional, então o pessoal está pedindo por ele em campo. Aí a informação do Eric, o Lucas Barrios, que está indo para o Palmeiras. E o Felipe Coutinho partiu pelo meio, já botou na frente, subiu a bandeira. A jogada era boa. O Felipe Coutinho na velocidade, talvez um toque a mais, ou chego demorando, foi um toque só, o Robinho por ali. Impedido, né, Arnaldo? Impedido. Estava na frente, só tinha o goleiro na sua frente, portanto, impedimento. O único que estava na mesma linha dele era o Firmino, mas aí não vale, né? É do mesmo time. Ele ficou ansioso porque a jogada ficou desenhada, né? Quando saiu lá de trás. E lá vem o Paraguai, tentando dar o troco, tentando a jogada pelo direito, se atrapalhou o jogador paraguaio. A bola passou, foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a seleção brasileira. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, tablets para qualquer bolso.
Você viu lá a repetição da cabeçada do Eero Valdés? Você tá vendo aí? El Pelado. O técnico argentino, o Robinho bateu de longe. Arriscou, sentiu a bola pingando ali na frente. Você tá vendo o Lucas Barrios. Estão todos os jogadores ali no aquecimento. Esse é o Lucas Barrios. Esse já é perigoso, viu, Galvão? Pela velocidade, pelo faro de gol. Aliás, uma boa contratação do Palmeiras, né? Não tem dúvida nenhuma. Ele é argentino, filho de mãe paraguaia. Aí se naturalizou e por isso joga pela seleção do Paraguai. O juiz apita mais uma falta. E nós vamos lá para a substituição no time brasileiro. Vai mexer a seleção brasileira. Douglas Costa. Quem é que tá saindo? William. Entrando o Douglas Costa. No lugar do William. Número 7. Ele joga pela direita. Joga pela direita. Até tinha dado uma caidinha o jogo do William no segundo tempo. Não tinha, Júnior? Mas não caiu mais do que o Firmino, né? O Firmino teve um rendimento muito menor do que o Firmino e poderia tranquilamente colocar os três aí, deixar o William, que é um puxador de contra-ataque pela velocidade, principalmente. O Firmino, Ronaldo, ninguém melhor do que você, um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial. Vamos esperar esse ataque do Paraguai. Benítez, cruzamento, bola perigosa. Sem brincadeira, o Felipe Luiz joga direto pela linha de fundo. É mais um escanteio. O Firmino não se achou no jogo. Claramente se encontra desconfortável nessa posição de centroavante. Ele que atuou muitas vezes como segundo atacante, agora se encontra com muita dificuldade na posição central ali do ataque. Talvez fosse a questão de entrar o Tardelli. Lá vem cruzamento, bola para a área de cabeça. Jefferson tirou. Tá na hora de fazer um segundo gol. Um jogo que com 30 minutos parecia que ia ser tranquilo, que o Brasil ia definir a parada. Tá na hora de fazer um segundo gol. Os paraguaios começam a acreditar e na jogada aérea, todo mundo cantou isso a semana inteira, o forte deles, eles estão chegando. Foi grande defesa do Jefferson, mas olha só, é sempre na cobrança de escanteio. E de cabeça subiu lá O Aguilar. O Aguilar ou o Paulo da Silva, o 4 ou 14. O Paulo da Silva. São os dois, né? Que da puxam Silva. a jogada ali, o 4 e o 14. Eles ficam 6 ali, né? Você vê que é ensaiada. A jogada que o Hernandes ensaiou mesmo. Os 6 ficam num bolinho, depois sai um para cada lado. E estão complicando. Essa jogada agora, desculpa, Ronaldo, essa jogada agora, o que acontece? Tinha um jogador brasileiro disputando, né? Na outra anterior, houve uma falta de concentração porque ele cabeceou realmente sozinho. Nesse tipo de jogada é muito importante a defesa estar de olho na bola viajando e no jogador que está marcando, porque senão perde o jogador e depois para correr atrás acontece esse tipo de jogada. Você viu os números aí, foram 16 cruzamentos para a área do Paraguai, só 2 do Brasil. E a bola vem por baixo, a tentativa para o Douglas Costa. Vamos ver como é que se comporta o time brasileiro com a entrada do Douglas Costa. 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Vamos com 17 minutos do segundo tempo. O Paraguai já chegou 2 vezes com muito perigo e cobranças de escanteio lá pelo lado direito. Santa Cruz vem buscar. De calcanhar ele faz o toque. Vai se ajeitando por lá este Gonçalves. É o único jovem de verdade aí nesse time do Paraguai. A torcida grita Chile, quer fazer festa, quer participar, já que a Copa América finalmente chegou aqui na cidade de Concepción. E por aqui vai permanecer com jogos importantes. Na terça-feira tem semifinal. Por enquanto vai dando Brasil e Argentina. Precisa vencer o Brasil para confirmar a semifinal com a Argentina no grande jogo. Fizeram a programação para que o Chile corresse por um grupo paralelo, desde que fosse primeiro do grupo, para que não enfrentasse nem Brasil nem Argentina. Na realidade, eles fizeram uma tabela para que, se Brasil e Argentina fossem primeiro dos grupos e o Uruguai saindo no segundo do grupo deles, jogariam para si, como jogando para os Leões, porque os 3 se pegassem. O jogo hoje deveria ser porque eles armaram Brasil e Uruguai, não Brasil e Paraguai. É que o Paraguai chegou em segundo, o Uruguai chegou em terceiro e enfrentou o Chile. Se acontecer, será a primeira vez na história da Copa América um Brasil e Argentina na semifinal. Jogo de número 101, Galvão.
O adversário que o Brasil mais enfrentou na história exatamente a Argentina. Já foram 6 jogos até aqui. E lá vem o Paraguai lá pela direita. Veio outra vez com o Gonçalves. Cruzamento, enfiada de bola para a área. Thiago Silva foi certinho, foi no corpo do Aedo Valdez. Pode isso ou não? Jogada legal. A bola foi cruzada na área, você protege, você bota o corpo na frente protegendo. Jogada legal, não houve pênalti. Olha, o time brasileiro não está mais chegando. Ele precisa voltar a achar o tempo do jogo. Precisa se encontrar com o jogo de novo. Quem sabe agora. Felipe Coutinho partiu, dominou. Tem Robinho ao lado dele, carregou. Olhou pro Robinho, no bate, rebate, a bola não chegou no Robinho. Quem tirou de lá foi Aguilar. Felipe Luiz. Está tendo trabalho agora lá pela direita com o Gonçalves. Partiu mais diretamente para o confronto com ele. Aí o Aranda. Fez o toque, mais para frente. Vem chegando o time paraguaio. O Aedo Valdez para um pouco a bola. Prefere trabalhar aqui pela esquerda. Então Pires parte para o ataque. Daí para Benítez. Douglas Costa ajudando ali na marcação. Primeiro a dar combate. Outra vez com o Pires. Ele tentava o cruzamento. A bola rebate. E é lateral. Aí o Daniel Alves abre o sorriso. Faz sinal de positivo. 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai. São só jogos difíceis dessa Copa América. Muito equilíbrio. Imagina as eliminatórias. Olha a bola, gente, não vai demorar muito não. Em outubro já começa. As eliminatórias começam em outubro. Já. Nós estamos o quê? Fim de julho, metade de julho, agosto, setembro. Mas menos de 4 meses já tem jogos pelas eliminatórias. E dia 25 de julho nós vamos ter sorteio do Paraguai. Bola na área. Você fala, Ronaldo, o Paraguai vem apertando, vem tentando, vem brigando por todas as bolas. Felipe Luiz tira de lá. E o Paraguai bota sufoco para cima do Brasil. Tem que acertar um contra-ataque. É um só. Aí a bola tocada. Toca logo, Robinho. Ele não quis tocar, não viu pelo outro lado. Agora o cruzamento. Ele saiu pro lado errado quando saiu com o Firmino. Ele saiu pro lado errado quando ele saiu com o Firmino. E quem entrava, quem era? Ele. O Elias. Pela primeira vez ele foi para ataque. Estava entrando absolutamente livre. Se toca no Elias, ele ia na cara do goleiro sozinho. Realmente ele ia chegar numa ótima posição, não somente porque não tinha o marcador com ele, pela velocidade, né, que ele estava imprimindo. O Robinho não viu, jogou com o Firmino pelo outro lado. Mas fica provado, absolutamente provado aí, de que o Elias aparecendo, as coisas podem melhorar. Daniel Alves. Fez o toque pro meio. Firmino tenta crescer no jogo de novo o time brasileiro. Não está à vontade ali na posição. E lá vem o Paraguai na velocidade. Esse Benítez é muito veloz, muito habilidoso na perna esquerda. Ele carrega atrás para frente. Santa Cruz outra vez para Benítez. Está impedido, já parou o jogo. Já não está valendo nada. O árbitro não olhou para o Bandeira quando foi que o Benítez tocou a bola para a esquerda. Mas acontece que só para o jogo, Arnaldo, quando o juiz apita, né, Arnaldo? O Bandeira levantou a bandeira. O Bandeira levantou a bandeira, eu vi, mas o jogo não tinha parado, não. Só para quando o juiz apita, não é isso, Arnaldo? Exatamente, mas na hora que ele levanta a bandeira, ele grita, fora de jogo, grita impedimento, grita alguma coisa. E aí o juiz foi que olhou com um pouco de atraso. Mas é um perigo estar atrasado no lance desse, porque sai um gol, dá maior confusão. Você estava falando de Libertadores, de eliminatório. É bom lembrar que se o Brasil ganhar hoje, o Neymar está limpo para jogar as eliminatórias. Isso, acho que o Ronaldo ia falar, porque ele tinha que cumprir 4 jogos. Fez um jogo na primeira fase. Depois esse seria o segundo jogo. Ganhando hoje, na pior das hipóteses, vai jogar a decisão de terceiro lugar. Tem mais 2 jogos, aí estaria livre da eliminatória. Daí a importância também de vitória desse jogo. Com a vitória desse jogo, o Neymar estaria livre para começar as eliminatórias em outubro. O sorteio será 25 de julho. E o Robinho parte com a bola dominada. Daqui a pouco Tardelli. Robinho carregou, adiantou demais a bola. Aí o Daniel. É só para deixar uma coisa muito clara, o fato dele estar aqui, ele está cumprindo suspensão. Ele foi embora porque ele entendeu, a comissão entendeu que ele podia ir embora
o nome dele está na lista da Crowd, o nome de todos os 23 jogadores. Tanto que você não pode, depois que começa, não pode, se alguém machucar, você não pode trazer ninguém. Então ele está. Não precisa estar no banco de reservas para estar cumprindo suspensão automática. Tardelli por Firmino. Aí sair do Firmino entrando o Tardelli, a substituição que estava sendo anunciada pela dificuldade que estava encontrando ali o Firmino para jogar na posição. Vamos ver se melhora. Uma boa oportunidade para o Tardelli também, ele pode entrar bem no jogo. E lá vem o time do Paraguai. Aí no apoio de qualquer maneira o Valdez pela direita, levou vantagem no lance, tocou mais atrás para Gonçalves, puxou o cruzamento, Santa Cruz foi lá e o pênalti foi marcado. Alguém meteu a mão na bola, o Thiago Silva tocou a mão na bola. Na hora de subir, houve o toque de mão na bola, o Dunga se desespera por ali. É aquela história, pode não levar perigo, mas uma hora bate na mão de alguém, uma hora bate na canela de alguém, fica ali todo o tempo dentro de casa. Chama um inimigo para jantar em casa, dá bobagem. Agora vai ficar com o Jefferson, vamos ver aí, olha lá. Olha, foi ele ou foi o Daniel? Vamos ver? Foi o Thiago. Thiago com a mão direita, esticou a mão direita ali. Teve dois toques. Ele tocou lá em cima e tocou embaixo também. E gozado que ele tenta até tirar a mão. Ele vai com a mão, depois ele resolve tirar, mesmo assim ela toca na mão dele. Tá certo o árbitro ou não? Tá certo em marcar o pênalti. Não deu um amarelo até agora. Não deu um amarelo. Não é lance para expulsão, porque ele não salvou um gol com a mão. É bom avisar aos torcedores que quando o jogador salva um gol com a mão, aí é que é expulsão. Um lance desse é passível até de amarelo. Ele não deu amarelo. Olha, 25 minutos no segundo tempo. Desde os 30 do primeiro que a seleção foi permitindo ao time paraguaio crescer no jogo. E de tanta bola cruzada na área, eles já tinham tido 3 oportunidades. Jefferson já tinha feito uma grande defesa. E agora, Jefferson, está na sua mão aí. Agora está na sua mão, é bom pegador de pênalti. É bom pegador de pênalti. E vão para a cobrança e o Gonçalves não toma muita distância, pé direito, partiu e é gol. Gol do Paraguai. Aos 26 minutos, vibram muitos os paraguaios, eles jogaram o tempo todo esperando por uma chance. E essa chance apareceu. E agora, nós vamos ter aí 20 minutos, digamos assim, para que a seleção brasileira chegue a um outro gol. Estava classificada, nesse momento está indo para os pênaltis. Traz o inimigo para jantar em casa, não dá certo. Aí você está vendo a repetição. Esse ano numa Liga dos Campeões, o Thiago Silva, ele fez a mesma coisa, ele subiu com a mão na direção da bola, quando tentou tirar a mão, a bola bateu na mão dele. E depois ele foi pro ataque e fez o gol de empate. O gol da classificação foi ele que fez e vibrou muito com isso. Aí o Tardelli tentou a primeira jogada. E olha, agora o bicho pegou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. E aí sobe o time Paraguai para o ataque de novo. O Brasil inteiro vai cada vez mais se ligando na Globo. O jogo podia estar tranquilo. Virou agora um drama. Vamos viver um drama nesse final. Se não conseguir chegar a um gol, se não botar os 2-1, vai ter que decidir nos pênaltis. E foi exatamente nos pênaltis que o Paraguai conseguiu desclassificar o Brasil nas quartas de final há 4 anos na Argentina. Tem futebol, a seleção brasileira para chegar no gol, mexe o time do Paraguai. Tá saindo o Aedo Valdez com a 18, entrando o 7, Bobadilla, que foi até titular no jogo contra o Uruguai. Entrando o Bobadilla, número 7, no lugar de Aedo Valdez. O Ramon já usa um jogador de velocidade, né? Esperando que a seleção brasileira saia para explorar a velocidade desse seu jogador. E aí fica no ataque. Explode a bola lá atrás.
O Fernandinho jogou pra frente, o Brasil tem que botar essa bola no chão, tem que jogar como no primeiro tempo, o Júlio tá fazendo sinal aqui com a mão que o Brasil tem que adiantar o time. Não é porque tá dando chutão lá atrás e a defesa tá aqui na intermediária, tem que diminuir aquele espaço. Eles fizeram um treinamento daquele específico de 30 metros. Nós vimos isso muito bem na quarta-feira, né, Júlio? Quando estava lá no treinamento, o Dunga treinou mais de 1 hora aquele treinamento. Exatamente, não estão fazendo, né? Tá dando chutão lá e tá ficando aqui atrás. Então fica um vazio muito grande no meio-campo que o adversário pode tirar a partido disso. Aí o Tardelli veio buscar, vamos lá. Tempo passa, 29 minutos. Tempo agora é adversário de novo. O Brasil vem pro ataque, tentativa de cruzamento do Felipe Luiz. O corte foi feito, agora o jogo fica igual. Aliás, diria que o Paraguai foi até melhor no segundo tempo. E chegou ao gol do empate. Lá veio o Paraguai lá pela direita. E Fernandinho sai na marcação. Cruzamento, vem bola para a área. Eles tentam de cabeça de novo. O Jefferson faz a defesa e rapidamente sai o time brasileiro. Você vê que ficou caído ali o Bobadilla. Mas ele chegou na velocidade. Ele é jogador de muita velocidade. Aí o Tardelli já se movimentando mais. Participando mais do jogo. Abriu ali pela esquerda. Recomeça o time brasileiro, vem tocando bola no meio campo. Aí Daniel Alves fez o toque para receber de volta. Ele, Felipe Coutinho, podia tocar de primeira pela direita com o Douglas Costa. Fez 2 toques e fez o toque. Está isolado o Douglas Costa, ninguém encosta para jogar com ele. Aí Felipe Coutinho faz o toque pelo meio. Daniel Alves, mais atrás. A bola passa no Felipe Luiz. Toca a bola o time do Brasil e se fecha inteiro o time paraguai. Tem que esperar o momento certo. Arriscou, é isso. Quando arrisca e faz o drible, olha a falta. Mas ele vai dar a falta do jogador brasileiro e cartão amarelo para o jogador brasileiro, para o Felipe Coutinho. E eu explico. Ele interpretou como simulação a queda do jogador do Brasil. Ou então, ou a solada. Ele interpretou como uma solada, porque o Felipe Coutinho veio por cima. Não foi simulação, não. E pegou ali a perna direita, realmente, do zagueiro do Paraguai, que sentiu muito e berrou na hora. Se fosse simulação, seria tiro livre indireto, não deu direto, deu direto. O Paraguai vai mexer pela segunda vez, Galvão. Tá Vamos saindo o camisa 22 Aranda e tá entrando o 17 Martínez. E no meio desses jogadores todos bem grandões do Paraguai, ele tem 1,66 m só. Bem baixinho aí o Martínez. Entrando o Martínez, portanto, no lugar do Aranda. Ele faz a segunda alteração. O Dunga também fez 2 alterações no ataque brasileiro. Uma no meio campo, no William, botando o Douglas Costa. Teoricamente ficaria mais ofensivo até, com o Douglas Costa por ali. E entrando o Tardelli no lugar do Firmino. O Paraguai chegou um empate. Um gol marcado pelo Gonzalez na cobrança de pênalti. O jogo é duro e é dramático, como tem sido todos os jogos, ou quase todos, nessa Copa América. Olha o Paraguai vindo para cima. Daniel Alves fez o corte. É hora de achar a saída desse contra-ataque. Sem ser o chutão para frente. Ele botou na frente, partiu o Douglas Costa, carregou, deixou a bola para o zagueiro. Aí o corte foi feito, a bola saiu. Talvez saiu por dentro da bandeira, por fora da bandeira, me parece lateral. Aí você está vendo o Paulo da Silva, lateral para a seleção brasileira. O Douglas que bateu o escanteio. E acabou sendo escanteio mesmo. Aí você está vendo o Tardelli. Vão chegando os jogadores brasileiros, não tem pressa o Brasil para a cobrança. O Robinho vem para a cobrança, o Brasil leva para a área. Tardelli, Thiago Silva, Miranda, Fernandinho. São esses os que vão para a área. O Paraguai leva o time inteiro. Lá vem cruzamento, jogou o Robinho, a bola passou. Tardelli vai dominando pelo outro lado. Tocou bem para o Felipe Coutinho. Jogou por elevação para Felipe Luiz. Lá vem cruzamento, lá vem bola para a área. Ninguém subiu no time brasileiro. Subiu de cabeça Aguilar para tirar. Insiste o Brasil. Era bom o toque do Daniel. Ficou no bico da chuteira ali do Santa Cruz. Era bom o ataque brasileiro. A bola enfiada pela direita. O tempo vai passando. 32 minutos futebol na Globo. Aqui é emoção. Skol, vá para o bar, aperte o on. Você viu ali como os técnicos apareceram, os dois preocupados. O jogo é dramático. O resultado vale um confronto contra a Argentina na próxima terça-feira, aqui mesmo em Concepción. O Brasil estava classificado ganhando por 1-0. Depois empatou o Paraguai. E vamos ver, vamos embora ver para ver o que acontece.
Felipe Coutinho partiu pelo meio, é falta em cima dele, marcou o juiz. Tem que ter pressa na cobrança, vamos embora. Aí Douglas Costa, o juiz paralisou, quis falar não sei o quê. Não tem que falar nada, né? Não. A bola estava em movimento e a regra é clara, não pode bater falta com a bola em movimento. É verdade, mas a regra às vezes é chata. Aí o Douglas Costa tocou mais atrás, Daniel Alves. Daí para Tardelli, carregou pelo meio, vai para cima o time brasileiro. É isso que devia ter feito, em busca do segundo gol. Agora o contra-ataque do time paraguaio. A enfiada de bola, Felipe Luiz faz o corte, domina bem na perna esquerda, Elias toca de primeira, toca e toca bem. Lá vem o time brasileiro, Fernandinho. Robinho limpa bem a jogada para Felipe Luiz, tocou de volta para Robinho, forçou muito o lance, tocou sem olhar, o Robinho não estava. E agora? E agora segura a onda aí. São 4 do Paraguai contra 3 do Brasil, partiu. Miranda foi na marcação, Jefferson mete a mão na bola e mete pela linha de fundo. Meteu pela linha de fundo, quer dizer que vem mais sufoco aí, que vem mais cruzamento e mais bola alta na área brasileira. Olha o contra-ataque, como escurou bem o Santa Cruz. De cabeça, com noção exata do que estava fazendo o Ronaldo. O atacante que dá o toque, porque sabe onde vai jogar a bola pro companheiro. O segundo atacante sempre muito esperto na segunda bola, né? E o Brasil recebendo uns contra-ataques perigosos. Temos que estar de olho nisso. Perigoso é isso aí mesmo. Olha os 6 na área, lá vem bola cruzada. O Daniel que fez o corte. E agora? Opa! Cartão vermelho, cadê ele? Deu vantagem para o time brasileiro. Foi puxado pelo pescoço Douglas Costa. Daniel virou bem. O juiz vai virar ídolo se der certo. Aí ele para porque marcou toque de mão. Ele parou, ele deu toque de mão do Robinho e vamos ver, o cartão vai dar cartão amarelo, né, não? Exatamente, cartão amarelo. Veja, esse tipo de jogada, se é disputado no futebol europeu, é lance para expulsão. Porque isso é quase que uma agressão ao futebol, agressão ao adversário. Mas na América do Sul eles consideram isso cartão amarelo pelo agarramento. Acima de tudo, não foi uma jogada violenta, mas absolutamente antiesportiva, né? Puxou pelo pescoço o jogador brasileiro. Foi bem o árbitro da vantagem, né? Porque o Robinho, quando foi dominar a bola lá, Júnior, ele escapou e bateu no braço dele. Se ele domina aquela bola ali, eu estava até dizendo, o juiz vai virar ídolo, né? Porque deu a vantagem na hora certa. Ele fez a jogada correta, explorando a velocidade que tem, né? Aí 36 minutos no segundo tempo, o jogo é dramático. 9 minutos e mais prorrogação que o árbitro der. E se não sai gol para lado nenhum, decisão nos pênaltis. Lá vem Felipe Coutinho, bateu direto pro gol. O goleiro bateu roupa. Aperta o time brasileiro. A sobra do Elias faz o domínio, falta nele. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú Card, troque a fatura de papel pela fatura digital. Aí você revendo a falta. Essa aí não é pra passar pra ninguém, né, Ronaldo? Você vai meter pro gol, né? Quem for pra cobrança ali, mete pro gol. Pra ver o que acontece. Campo úmido, né? A bola rápida, principalmente um chute que quica antes do goleiro, isso cria muita dificuldade pro goleiro. Então, acho que ali tem que soltar a perna e ir no gol. Quem se lembra da Copa das Confederações? O Dunga era o técnico. 2009, uma semifinal. Daniel Alves meteu essa bola contra a África do Sul e decidiu o jogo. Vamos lá, Daniel, pé direito. Vai ele para a cobrança, foi mais ou menos dessa distância, partiu, pé direito, bateu, pegou mal na bola, jogou para fora. Pegou muito mal na bola. O que será que o amigo internauta tem para dizer aí para a seleção brasileira? Vamos lá, olha, tanto na Rio 2016 quanto agora, mais do que nunca, estamos juntos com a seleção. Uma mensagem de apoio vem de Randene, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, valeu a mensagem. E o Paraguai faz mais uma alteração. A terceira e última, o Benítez com a 11 saiu, entrou o Oscar Romero, que é irmão gêmeo do Ángel Romero, que joga no Corinthians. Então o Oscar Romero, jogador de meio campo, entrou aí com a 21, Galvão. Entrou com a 21 no lugar de quem?
do Benítez com a 11. O Benítez correu uma barbaridade. Entrando o Jogou Romero uma com o número barbaridade, jogou né, também. Deu um Pra calor no Daniel. complementar. Deu um calor no Daniel Alves. E o Barrios vai ver o fim do jogo do banco, né, Galvão? Não entra mais. Com todo o pedido da torcida, com todo o ídolo que é. Já fez gol, mas vai ficar olhando de fora. Olha o lançamento para Tardelli, tem que correr, Tardelli, para evitar bater essa bola de qualquer, tentar bater essa bola de qualquer maneira. É manter a bola em campo. Aí o lance do pênalti outra vez do Thiago, não tem o que discutir, né, Arnaldo? Pênalti claro. Muito bem, aí vem bola de novo. De cabeça dá o toque pelo meio. Depois do jogo você vai ter as notícias do Jornal Nacional. E aí o Paraguai domina a bola por ali. Ali pelo meio. O Jornal Nacional hoje com a Juliana Morrone e o Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, torcedor que é de futebol, tá torcendo muito, mas o Paraguai veio pro ataque, fez gol, jogada o Romero no primeiro lance, deu um drible, limpou a jogada. E aí o Douglas Costa vai saindo, toca bem no meio para Daniel Alves. Quem é que aparece? Não aparece ninguém. Então ele joga a bola forçada com o Robinho. O corte foi feito lá atrás, chegou pro Pires. Já não tem mais aquela saída de bola, já não tem mais o domínio, já não tem a tranquilidade a que o Júnior se referia, até para criar uma jogada bonita, uma jogada diferente. Já fica sob pressão a seleção brasileira. E o tempo vai passando, chegamos a 40 minutos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Volkswagen App Connect. Conecta seu carro com o mundo. Aí nós vamos para a cobrança lá atrás do Jefferson. Olha, a exceção, diria, das vitórias do Chile em cima do Equador 2-0 e 5-0 em cima da Bolívia, da vitória do Peru 3-1 em cima da Bolívia, não teve nenhum jogo fácil, nenhum jogo que não foi dramático. A Argentina estava 2-0 no Paraguai, eles empataram. Ontem a Argentina se classificou nos pênaltis. Olha o cruzamento, bola para a área, Santa Cruz. De qualquer maneira, chega lá rasgando o Miranda, tirando de lá. O Brasil tenta sair pelo meio. Tem que armar uma jogada de contra-ataque. Ela tem que nascer aí. Tem que nascer bem. Não adianta dar o chutão. Daniel faz a finta e falta nele. Quem chegou cometendo a falta foi o Romero. Vai mudar o Brasil, é a terceira e última também. Entrando o Everton Ribeiro com a camisa 18. Vai sair o Robinho. Mas, gente, e se for pro pênalti? É melhor o Everton bater pênalti que o Robinho? Tem que pensar que daqui a 4, 5 minutos pode ter pênalti. Ronaldo e Júnior comentam. O problema é que o Robinho já não estava conseguindo manter, né, o nível de atuação, principalmente em termos físicos, que ele teve no primeiro tempo. Quer dizer, as jogadas de contra-ataque, ele sendo a referência, já não estavam acontecendo. Então ele dá uma reforçada no meio-campo. Certamente o Everton também é um bom batedor de pênalti, um jogador canhoto, de habilidade, perde só na experiência para o Robinho. Uma seleção brasileira que muda completamente a atitude do primeiro tempo para o segundo tempo. Já no final do primeiro tempo, ela já tinha permitido esse crescimento do time paraguai. Agora está passando sufoco. Está tentando achar a saída no contra-ataque e não consegue. Cada vez mais vamos nos aproximando dos pênaltis, coisa que ninguém mais poderia estar imaginando com aqueles primeiros 30 minutos do gol e do futebol que saía fácil. O juiz não deu falta. Daniel bate para frente. Tá rifando a bola o time brasileiro. Quem sabe dá certo. O Everton é muito bom jogador. Foi jogador fundamental nas conquistas do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro. Ele tenta arrancar aqui pela direita. O corte é feito. Toda sorte para ele nesse finalzinho. Foi eleito 2 vezes o melhor jogador do Brasileirão. 2 vezes o melhor jogador do Brasileirão. Fala em 2 vezes, Galvão, na Copa América, na última. A gente tá falando muito do jogo dos pênaltis. Mas na primeira fase foi 2-2 e o Brasil empatou aos 44 minutos com o Fred. Aí chegando o Tardelli, tem a chance, ele tentou cortar para dentro. Ele tentou fazer o corte certo, o Aguilar é zagueiro, malandro velho, tem muito tempo de futebol. Deixou o corpo ali, meteu a perna, tocou pela linha de fundo, lá vem escanteio, olha lá como ele chegou. Não quer nem saber de jogar bonito ou jogar feio. Ele foi com a perna fechada. É, para não tomar caneta. Aí o cruzamento vem bola para a área, Tardelli subiu de cabeça, fez o corte de Valdez, insiste o Brasil.
O Paraguai vai sair jogando, adiantou demais. Teve a chance o Brasil. Douglas Costa tocou no Everton. Tentou carregar para o fundo. Por baixo veio o corte. É novo escanteio para a seleção brasileira. Bota pressão o time do Brasil. Vamos para 44 minutos. Haja coração. E se a gente fizesse um gol na bola aérea? Aí seria uma beleza, né? Ué, bacana. Olha, vai que o Thiago Silva repete a história do PSG, que ele fez o pênalti, depois lá fez o gol da classificação. Vambora, Thiago, sobe nessa. Ah, aí não, Daniel. O cara tá esperando a bola lá em cima, ele bate por baixo. Voltou no Daniel. Vem cruzamento de novo. Outra vez vem por baixo. Todo mundo espera o cruzamento alto e a bola vem por baixo. Aí o Everton. Aí tenta, Daniel chega, botou lá pra esquerda. Quanto tempo vamos ter de acréscimo? Arnaldo, quanto tempo, Arnaldo? 3 minutos. 3 minutos, vamos ver se é isso. Aí vem o Brasil, Felipe Coutinho, botou na frente, olha a tabela. Corte feito, meteu a mão na bola o jogador do Brasil. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson's, sabonete líquido Johnson's, pH ideal pro bebê. Arnaldo, foi mão ou foi ombro? Não foi mão, não foi ombro. Ai, Quem apitou foi o zagueiro, foi no grito. Ah, o zagueiro gritou e podia ter sido o lance da decisão. 3 minutos, Arnaldo acertou. Então, Arnaldo, vou te dar uma chance de acertar. O Brasil vai fazer um gol? Não, vai para os pênaltis. Ah, não fala isso não. Então quero que você erre. Isso é hora de falar isso, Arnaldo. Cada coisa. Aí vem o Paraguai lá pela direita. Por baixo a falta cometida pela seleção brasileira. Falta cometida para cima do Gonçalves. E vem bola na área brasileira. Agora eles vão todos pro ataque. Vai todo mundo para a área do Brasil. O tempo vai passando. Ele prometeu o jogo até os 48 minutos. Nós vamos para 46. Estava faltando aquele segundo gol para acalmar as coisas. Vem bola na área brasileira. Aí vem o forte da jogada. Olha o Hernandes, cruzamento. Foi bem o Brasil para fazer o corte. E o juiz está marcando o quê, seu juiz? Para que se o Brasil ia sair no contra-ataque? Aí chega uma hora que o juiz, que vem bem o jogo todo, ele começa a travar o jogo para não ter responsabilidade na decisão. Ele está rezando para o jogo acabar. O melhor resultado é o pênalti mesmo para o juiz. Mas houve a falta do Santa Cruz, é que o som do apito chegou com um pouco de atraso aqui. Não é que ele não precisava marcar, né, não? Porque o contra-ataque estava aberto para deixar a sequência do jogo. Tem uma hora que o juiz, o subconsciente dele fala assim, acaba. É tudo que ele quer. 46:30, restando 1 minuto e 30, vai tentar de novo o time brasileiro. Mas também não pode se arriscar, né? Essa é aquela hora. Não dá para abrir aqui a defesa aqui atrás. Thiago. Tocou atrás. Miranda, sai jogando. Everton. Ele quer ir para frente, recebe. Douglas pediu a falta. Douglas que não fez muito quando entrou, não. Aí o Daniel faz o toque. Felipe Coutinho, que lutou muito o jogo todo, tentou criar, tentou carregar pelo meio, acabou perdendo a bola. Chega rasgando o Fernandinho, nervoso. O nervosismo tomou conta de todo mundo. 47 minutos, vamos para o minuto final. 1 minuto para fazer um gol. Ou a decisão vai para os pênaltis. Prepare aí o seu coração. Lá vem o time do Paraguai, eles ainda acreditam. Esse Romero é habilidoso, bateu de perna esquerda, teve tranquilidade. O Jefferson olhou, deixou a bola passar. O Ramon Dias saiu falando ali alguma coisa. Tá aí o Ramon Dias, talvez ele não esperasse mais chegar nessa possibilidade de ir para a semifinal. Ele estava querendo era o cruzamento. Tinham 3 homens dentro da área, né? Uma coisa importante era disso, nós já temos 3 técnicos argentinos nas semifinais. Se por acaso o Paraguai passar, serão 4. E o que se diz não é só a tática, não é só a capacidade de direção, não. Eles trouxeram para esses times, Paraguai, Colômbia, Peru, Chile, eles trouxeram autoestima e a frase: nós podemos ganhar. E o árbitro aponta o centro de campo e a decisão vai para o pênalti. Então prepare aí o seu coração. Prepare aí o seu coração, que a decisão vai para os pênaltis. O Jefferson faz lá a oração dele. E vamos ver. Vamos preparar aqui. Vamos preparar aqui a nossa ficha para montar.
Aqui a lista dos cobradores. Veja como os paraguaios, eles se cumprimentam, né? Que eles entendem mesmo como uma façanha. Tá levando para os pênaltis. Fica muito claro que o objetivo deles desde o início era esse, Júnior. Me parece muito claro que desde o início o objetivo era esse. Era chegar nos pênaltis. Veja que o time do Brasil, e aí eu quero saber de vocês dois, com a experiência que vocês dois têm. A experiência de que tem o Júnior e que tem o Ronaldo, a sensação de cada time pode fazer diferença. Percebe-se nitidamente, olha só, o Felipe Luiz, percebe nitidamente um abatimento no time brasileiro, porque ganhava o jogo e vai ter que decidir nos pênaltis. E pelo outro lado, percebe-se inteiramente uma alegria. Chegaram a se cumprimentar, se abraçar, vibrar. Já eles falam isso, que agora nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo, vou conversar com o Chico Pinheiro, deve estar nervoso, Chico Pinheiro, amante do futebol, torcedor de futebol. Então, Chico, você aí, por enquanto, segure aí para não roer as unhas e diga o que nós vamos ter hoje, as notícias, as grandes reportagens, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional, daqui a pouquinho, depois da decisão nos pênaltis, Chico. Haja coração, Galvão, que coisa. Estou aqui com Juliana Marrone e daqui a pouco levando as notícias do Jornal Nacional para você. Hoje a gente vai ver aqui que o perigo nas estradas não é a condição do asfalto, más condições da pista, mas a irresponsabilidade dos motoristas. Problemas nas estradas que essa semana, né, chamaram a atenção de todo mundo com o acidente que matou o cantor Cristiano Araújo. Na Operação Lava Jato, a reação do Palácio do Planalto ao depoimento do empreiteiro, ele que listou contribuições a 18 pessoas, a maioria políticos com dinheiro desviado da Petrobras. E claro, se faltou gol aí, teve gol no Brasileirão. Então nós vamos passar os gols do Brasileirão desse sábado, viu, Galvão? Fernandinho está indo para o primeiro, Galvão, e você vai ter que ver 1 a 1 aí, porque a organização não permite que a gente encoste lá para a lista, tá? Não tem problema. Fernandinho com o primeiro. Fernandinho, vamos só aqui, vamos tocando rapidinho. Se eu não falar o nome, se ajuda daí. Vamos embora lá. Eles têm que botar a bola para dentro, isso aqui é importante. Olha lá o Vilar do gol e Fernandinho vai para a primeira cobrança. Começa a valer uma vaga e a Argentina não desclassificou nos pênaltis depois de 7 cobranças de cada lado. Aí vai Fernandinho para a primeira cobrança. De pé direito ele partiu, bateu, é gol! Não bateu bem lá essas coisas, não pegou, bateu mal, o goleirão foi na bola, bateu forte. Se não fosse tão forte, o goleiro tirava. Não foi bem, não. Você vai ver na repetição, você vai ver que ela vai entre o goleiro e a trave lá, quer ver? Não foi? Olha lá. É a bola pro goleiro defender. A bola tá molhada, né? Com o Sereno, tudo isso, por isso que ela espirrou, né? Mas entrou. Vamos lá. Entrou. Martínez bate pro Paraguai agora, camisa 17. Martínez vai pra cobrança. Lembrando que o Paraguai já fez um gol de pênalti, né? Porque empatou nos pênaltis. Bora, Jefferson! Vamos ver se dá sorte. Vai que é tua, Jefferson! Vamos fazer pro Tafarel. Ele que tá preparando agora. Martínez vai pra cobrança. Jefferson no gol. Partiu Martínez. Pé direito, bateu no centro do gol. A velha história que eu conversava com o grande goleiro, grande parceiro do Júnior em grandes times, do Raul Plado. Se o goleiro ficar parado, vai pegar um monte de pênalti. Essas bolas fortes vêm sempre no meio. Bom, pode anotar aí, ó. Everton, Ribeiro nesse, depois Miranda, Douglas Costa e Felipe Coutinho. Vambora, vamos no Everton. Vamos aí 1 por 1. Deu certo no primeiro. Everton Ribeiro vai para a cobrança. O Brasil fez o primeiro com o Fernandinho. Martínez fez o primeiro para o Paraguai. Everton Ribeiro, jogador de muita categoria. Canhoto. Ele se posiciona, partiu para a bola. Ele contra o Vilar. Partiu perna esquerda. Jogou para fora. Pegou muito mal na bola. Ele esperou até o último minuto olhando o goleiro, né? Quando ele caiu pro lado direito, aí ele tira, né, do Villar. Só que ela bateu mais ou menos no calcanhar. Por isso que saiu bem angolado. Pegou muito mal na bola. Eu olho muito pro jogador. Quando uma decisão dessa, quando o jogador parece um pouco pálido, não parecia um pouco pálido ali
na cobrança. Vambora. Vamos lá, Jefferson. Cáceres agora, Galvão. Cáceres vai para a cobrança. Cáceres vai para a cobrança. Pé direito ele vai partir. Jefferson no gol. Partiu Cáceres. Bateu no centro do gol de novo. Ou seja, o Jefferson está tentando adivinhar o campo. As duas bolas, se ele não sai do lugar, as duas bolas batem nele. 2 para o Paraguai e 1 para o Brasil. Mas é muito difícil, né? O goleiro tem um sangue frio de ficar ali parado numa disputa de pênalti. O grande pegador de pênalti que eu conheci, o Goicoechea. O Goicoechea, ele me disse pessoalmente o seguinte: pego todos os pênaltis mal batidos, os bem batidos não vou pegar nunca, porque eu só saio depois da bola. Bateu mal, eu pego. E foi talvez o grande da América do Sul dos últimos tempos. Miranda. Pegador. Vamos, Miranda. Vai ele para a cobrança. Ele e o goleiro Vilar. Partiu, bateu, é gol do Brasil. Miranda. Fica ainda a esperança. Pode se bater para fora. O Jefferson pode pegar. Bateu bem o Miranda. Buscou o canto. 7, Bobadilha agora, Galvão. Agora é Bobadilha que entrou. Bobadilha vai para a cobrança. O Paraguai aproveitou seus 2 primeiros pênaltis. O Brasil bateu 3. Aproveitou 2. Bobadilha vai para a cobrança. Brasil inteiro ligado nessa noite de sábado. Bobadilha, você e Jefferson. Partiu, Bobadilha, bateu. Ele bateu bem. Essa é a chamada bola impossível de pegar. Aí no ângulo superior não dá tempo físico do goleiro chegar. Cobrou e cobrou muito bem. Olha só. Olha lá, não tem tempo do goleiro nela. Foi bem na bola o Jefferson, mas não tem tempo dele chegar. Excepcional a cobrança do Bobadilha. Ele se abraça ali com o Vilar. Douglas Costa. Douglas Costa. É Douglas Costa quem vai para a cobrança. Não pode perder de jeito nenhum essa. Se perder só pode chegar a 3. E aí depois o Paraguai pode definir na outra. Douglas Costa, perna esquerda. Ele ouviu lá, partiu, bateu, jogou longe do gol. Isolou. Agora só um milagre. A sensação que dá é que cada um já pegou seu cartão de embarque para voltar para o Brasil. Tá no pé do artilheiro agora, Roque Santa Cruz, Galvão. Isolou Douglas Costa. E vamos para a cobrança. E toda a experiência de Roque Santa Cruz. Tudo é possível no futebol. Agora é com você, Jefferson. Só você para trazer o Brasil de volta para essa decisão. Roque Santa Cruz partiu, bateu, jogou longe. Por enquanto eles devolveram o cartão de embarque. Vamos para outra cobrança. Isolou o Roque Santa Cruz. Quem é que vai com essa responsabilidade toda agora? Felipe Coutinho. Felipe Coutinho vai para a última cobrança. Ele tem que fazer o gol. E o Paraguai não pode fazer o último. Para que se possa ir para as cobranças alternadas. Muita responsabilidade para o menino, mas ele já tem muita experiência. O gol do Internacional de Milão foi grande temporada no Liverpool. Olha os fixos na bola. Partiu o pé direito. É gol do Brasil. É o terceiro gol brasileiro, Felipe Coutinho. E ele vai se dirigir ao Jefferson. E ele vai dizer, vamos embora, você vai pegar. E quem vai bater agora é quem fez o pênalti no jogo, viu, Galvão? O Gonzalez, camisa 10. Gonzalez, camisa 10, ele já fez um de pênalti. Ele que vai para a cobrança. Agora o Jefferson tem que buscar essa. Se buscávamos para os pênaltis alternados, renasce no jogo o time brasileiro. Gonzalez vai para a cobrança. O Jefferson no gol. Gonzalez de pé direito. Vai que é tua, Jefferson. Partiu, bateu, é gol do Paraguai. Gonzalez determina a classificação paraguaia. Por 4-3.
nas cobranças de pênaltis, depois de empate em 1-1 no tempo regulamentar. Mais uma vez a seleção brasileira é desclassificada pela seleção paraguaia nas quartas de final, na decisão por pênaltis. Teve um primeiro tempo melhor, teve tudo para fazer um gol a mais, permitiu que o time paraguaio crescesse no jogo e depois não teve a tranquilidade nas cobranças de pênalti, porque dois foram muito mal cobrados. O goleiro não pegou nenhuma, do Douglas Costa e do Everton Ribeiro, assim como do Roque Santa Cruz, foi muito mal cobrado. 4 para o Paraguai na cobrança dos pênaltis, 3 para o Brasil. O Dunga fala ali, um sorriso meio amarelo com o amigo Dias, técnico da Argentina, o Ramon Dias. Comemoração dos paraguaios. Então, Chile e Peru fazem uma semifinal, Argentina e Paraguai fazem a outra. Mais uma vez, precocemente, está fora a seleção brasileira. Vamos ver, Eric. Aqui com o Robinho. Robinho, o Brasil fez um bom primeiro tempo, como aconteceu na partida contra a Venezuela, também depois cedeu o campo. Por que o Brasil recuou no segundo tempo, não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo? Infelizmente a gente caiu de produção no segundo tempo, né? A gente teve a oportunidade de matar o jogo. A seleção paraguaia, com todo respeito, não é uma das melhores seleções. A gente teve a oportunidade de matar, a gente não matou o jogo e depois acabou tomando um gol, uma bobeira nossa, e infelizmente a gente perdeu. Você não devia ter ficado para bater o pênalti pela tua experiência? Queria ficar, né? Acho que é a opção do professor, respeito, queria ter ficado, sempre bati os pênaltis, mas enfim, agora acho que é saber que nosso time precisa melhorar muito, né? E infelizmente perdeu todo mundo. Obrigado, Robinho. Tá aí o Robinho, essa é a experiência, é isso que se espera de um jogador experiente. Uma entrevista sem jogar a culpa em cima de ninguém, mas uma entrevista dizendo absolutamente a verdade. O Brasil estava muito bem, caiu de produção, teve várias chances, teve a oportunidade de matar o jogo, não matou o jogo, e depois, quando perde todo mundo. É isso. Está fora da Copa América a seleção brasileira. Chile e Peru farão uma das semifinais, Argentina e Paraguai outra. Volta para casa a seleção. As últimas palavras do Robinho são fundamentais. Temos que melhorar muito, e temos sim que melhorar muito, porque as eliminatórias vêm por aí já no mês de outubro. Nós vamos agora para as notícias